Brasileirão. Vem pro jogo, aqui é emoção. Vem pela direita, olha a bola cruzada na área, quem que sobe? Pé no pé. Oi, boa noite pra você ligado na Globo. Noite de quarta-feira, cidade de São Paulo, estádio do Morumbi. E jogo decisivo. Campeonato Brasileiro tá chegando ao final e não tem mais jogo sem importância. Nesta noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Os dois times têm 41 pontos. Os dois times ainda sofrem ameaça com a zona do rebaixamento. O Atlético está numa fase espetacular, campeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, mas tem que pensar diferente no Brasileirão. São Paulo tenta se recuperar, ganhou um jogo importante do time do Palmeiras, mas não pode vacilar em casa. Ricardinho e Caio Ribeiro estão aqui, vão comentar esse jogo com a gente e você acompanha porque sabe que a partir de agora é emoção pura no Campeonato Brasileiro. Vamos começar a girar o nosso time. O José Renato Ambrosio vai falar do São Paulo. São Paulo vem com apoio da torcida, com necessidade de vitória, com mexida no time, Zé Renato. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. No último jogo do São Paulo aqui no Morumbi, a torcida também encheu as arquibancadas, mas a equipe saiu derrotada. Agora há pouco eu conversei com o Rogério Ceni e ele disse que ele e os jogadores sabem que decepcionaram e precisam dar uma resposta hoje. Por isso, tem novidade na escalação e quem conta pra gente é o próprio técnico do São Paulo. É tratado como uma final pra gente hoje. Eu acho que a equipe que ganha dá um passo gigantesco para sair dessa situação incômoda que é ficar até o fim do campeonato brigando por uma zona de descenso. E para você não ficar confuso, para eu não ficar confuso, o São Paulo ganhou do Palmeiras no campo do Palmeiras, por isso essa derrota em casa. Thiago Volpi no gol número 1, Igor Vinícius 2, Arboleda 5, Miranda 22, Reinaldo 6 na defesa. 2 zagueiros, você viu, né? Lá no meio campo, ó que meio campo esperto, 25 Rodrigo Nestor, 21 Gabriel Sara, 26 Igor Gomes. A ideia é interessante, 47 Marquinhos, 30 Caleri de volta, 77 Rigoni. Esse é o time do Rogério Ceni, esse é o time do São Paulo, é decisão pro São Paulo, o Rogério falou. Não é diferente para o Atlético campeão da Sul-Americana no Brasileirão. É ou não é, Rafaela Potter? Oi, Kleber, boa noite para você, boa noite a todos. A festa do título do Bi da Sul-Americana foi boa, mas já ficou para trás. Foco total no Campeonato Brasileiro agora. Time titular hoje contra o São Paulo. O técnico Alberto Valentim disse que a equipe vai ser agressiva para tirar o Furacão da situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Temos que ser muito agressivos, marcar forte, anular o máximo das jogadas que nós passamos para os jogadores, as informações que nós passamos para eles e depois jogar também com velocidade, fazer o nosso jogo que a gente tem feito nas últimas partidas. Com informação, com agressividade, com ofensividade, com este time em campo. No gol, Santos com a camisa número 1. São 3 os zagueiros, 34 Pedro Henrique, 44 Thiago Heleno, 2 o Hernandes. No meio campo, a linha 5 Marcinho, 26 Eric, 18 Cittadini, 16 Abner. E no ataque, Nicão, grande estrela da final número 11. O Renato Kaiser com a 79, o Terans com a 80, o time do Alberto Valentim. Depois do campeonato, nos dias 12 e 15 de dezembro, tem a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas é isso aí, agora é correr para ficar longe da zona do rebaixamento. Vem do Rio Grande do Sul o time de arbitragem. Leandro Voaden apita o jogo, com Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa nas bandeiras. O paulista Lucas Belotti é o quarto árbitro. E na sala do VAR, o árbitro de vídeo é o também gaúcho Daniel Nobre Pins. Postos os nomes, a hora da análise. Ricardinho, Caio Ribeiro, Ricardinho. Ô Caio, esse campeonato tem jogo decisivo em qualquer ponta da tabela. Esse é um deles, meu camarada. Boa noite a todos, Kleber. É decisão e é confronto direto, né? Duas equipes que todo mundo imaginava que estariam numa situação mais confortável, mas que precisam vencer para iniciar essa arrancada e terminar o ano de uma maneira mais tranquila. O Ricardinho nasceu na cidade de São Paulo, no bairro de Jaçanã. É aquele que se perde o trem só amanhã de manhã. Mas o Ricardinho tem uma vida inteira em Curitiba, mora em Curitiba. Qual é o clima em Curitiba? De um Atlético campeão sul-americano, finalista da Copa do Brasil, mas não está confortável no Brasileirão, né?
Não tá, Kleber. O Atlético vai bem nas Copas, né? Ganhou a Sul-Americana e na decisão da Copa do Brasil, mas não vai bem no Brasileiro. Precisa pontuar para se manter no Brasileiro, já que se classificou com a conquista da Sul-Americana para a Libertadores do ano que vem. Você viu que a hora que eu falei de Jaçanã, o Caio ficou louco para cantar a música da Dona Barbosa. Fica pro intervalo, Caio. São Paulo e Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. Hoje o Salvio Espínola tá com a gente na central do apito. Voltou a apitar o melhor estilo Leandro Voaden? O Leandro Voaden, Salvio? Voltou sim, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos. Apitou muito bem o jogo no domingo, Corinthians e Santos. Voltou para a Granja Comari, os árbitros estão lá concentrados, foi aplaudido, elogiado e está agora no Morumbi para apitar um outro jogo importante. Boa sorte para ele, boa sorte, porque a arbitragem, todo ano a arbitragem é assunto, né? É muito assunto. Mas esse ano, vamos lá, vai ser respeitado agora 1 minuto de silêncio para a bola rolar para São Paulo e Atlético. Chegamos a mais de 22 milhões de casos, a mais de 613 mil óbitos e a mais de 130 milhões de vacinados. Já chegando aí à casa dos 70%. Mas você tá ligado no noticiário, né? Ainda é tempo de tomar muito cuidado. Veja o que tá rolando lá na Europa. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa um grande encontro entre o São Paulo Futebol Clube e o Clube Atlético Paranaense. Já foi final de Libertadores. É jogo grande, é o campeão da Sul-Americana, é um super campeão também do outro lado, mas é condição única para respirar ares mais puros do Campeonato Brasileiro. Conseguiu um bom resultado essa noite no estádio do Morumbi. São Paulo e Atlético, e o São Paulo começa a trabalhar com o Reinaldo. Joga a bola pro Marquinhos. Tem sido utilizado pelo Rogério hoje como titular, certamente para dar velocidade, para dar ofensividade ao time. Vai ser interessante ver este São Paulo, meio campo leve, ataque rápido, necessidade de vitória contra um super arrumado Atlético Paranaense. E no Brasileiro tá sofrendo, paga preço, né? Investe nas Copas, às vezes abre mão de alguns jogos do Brasileirão e chega nesses últimos momentos na situação. Os dois times têm, eu já disse, 41 pontos, né? São 3 times com 41 pontos, o Atlético, o São Paulo e o Atlético Goianiense. Se você botar o ponto que eles estão ganhando agora, já indo para 42. O São Paulo tem desvantagem no número de vitórias, o Atlético tem mais vitórias, são 12 contra 9 do São Paulo. Eles estão chegando hoje a 34 jogos e faltam mais 4 para terminar o campeonato. O primeiro da zona do rebaixamento é o Bahia, com 37. O primeiro fora é o Juventude, com 40. Vem aí o time do São Paulo, a arrancada pelo lado, tentou meter o Rigoni pro Caleri, a bola ficou no Santos, vem para brigar pelo rebote Sara, a bola espirrou, fica ainda pro São Paulo, fica com o Marquinhos dominou, balançou na frente do Marcinho, tenta a jogada ao time do São Paulo com o Sara, voltou no Igor, bateu pro gol e foi travado, chegou firme em cima dele para fazer a trava o Eric, impedindo que a bola do Igor Gomes fosse dar trabalho pro Santos, que já teve trabalho no primeiro lance. Torcedor do São Paulo se levanta e levanta a voz para empurrar o time, a galera do Atlético acompanhando no Brasil inteiro essa luta dupla para sair de posição desconfortável no campeonato. Começa o São Paulo com o Miranda. Esse é o Arboleda. Recebe o Igor Vinícius. Pertinho ali tem o Rodrigo Nestor. Mais uma vez o Arboleda. Perceba que o Atlético adianta 4 jogadores, mas sem combate, só cercando. E o Arboleda deu um bom passe, conseguiu passar por essa primeira linha de marcação. Sara esticou, mas esticou demais. Ô Zé Renato, dá mais uma aí do ambiente, do clima no estádio do Morumbi. Até ontem tinham sido vendidos 35 mil ingressos e desde a chegada do ônibus do São Paulo, muito apoio. O barulho dos tambores vai aparecer bastante na transmissão e por isso o Rogério foi bem claro. Ele quer dar essa resposta para o torcedor que tem apoiado o time, mas espera um desempenho melhor jogando no Morumbi. Olha, tem um jogo hoje também que é um jogo super interessante do campeonato, é o jogo entre Fluminense e Internacional. Esse jogo
É um jogo já, na verdade, pela 35ª rodada do campeonato. E o Fred abre o placar contra o Internacional. Então daqui a pouco a gente vai lembrar para você, passar para você essa rodada, a 35ª, mas eu repito que este São Paulo e Atlético é o 10º jogo da 34ª rodada. Então com esse jogo a 34ª rodada fica completa e os jogos da 35ª também não vão ser todos eles no meio da semana, tem jogo que ficou para o mês que vem, enfim, são as maneiras que a Confederação Brasileira de Futebol encontra de ajeitar calendário, de arrumar dia, hora e local para tudo quanto é jogo. Foi falta do Marquinhos, chegou solando na tentativa de virada do jogador do Atlético e o Leandro Voaden marca a falta em cima do Marcinho. Ô Caio, o São Paulo tem jogado muitas partidas com 3 zagueiros. Hoje vem com uma linha de 4 e com o meio do campo assim, num estilo bem interessante. Você gosta, Caio? Eu gosto sim, Kleber. São jovens, têm dinamismo e sabem o que fazer com a bola, não é? Um meio de campo mais enferrujado. E você falou da presença do Marquinhos. O Marquinhos ofensivamente dá uma velocidade pelos lados do campo que às vezes falta no ataque do São Paulo. E na hora defensiva, ele diminui um pouquinho uma das jogadas fortes do Atlético Paranaense, que é justamente o apoio dos laterais. O Atlético, por sua vez, se estabeleceu com linha de 3 zagueiros, né? O Pedro Henrique, o Thiago e o Hernandes. Chegou lá o Arboleda, ganhou o lance do Renato Kaiser. O Thiago Volpe faz o passe, o Abner sempre bem ofensivamente tentou a jogada, o corte foi feito pelo time do São Paulo. Sara meteu a bola na frente para o Caleri, ele disputou, se enroscou e acabou perdendo o lance para o Pedro Henrique. Igor Vinícius recupera, Sara fica com a bola, São Paulo vai tentando tocar lá pelo lado, chegou bem o Cittadini, mais esperto o Caleri e o São Paulo está de novo com ela. Aí o Arboleda, são os primeiros 5 minutos já vencidos do jogo no Morumbi. Tem um jogador do Atlético caído e o Leandro Voaden resolveu parar o jogo. Lógico que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com o Abner, se foi grave, se não foi. O torcedor do São Paulo chia, obviamente que chia, afinal de contas o time está indo para o campo de ataque. Não tem jeito da gente descobrir, né, Salvio, quando é dor de verdade ou quando é estratégia para parar o jogo. Não tem, Kleber, mas com 5 minutos de jogo, o jogo tá 0-0, deu para ver que realmente houve um contato e precisou de um leve comentário do Voaden médico naquele momento. Vem jogando o time do São Paulo com o Igor Vinícius, tá aí pro Arboleda. Foi feito, mas não totalmente. Caleri arrumou, tentou uma boa bola. Rigoni se esticou todo, bateu na bola. O goleiro pega. O Santos fica com a bola. O Santos chama a atenção do time. Não pode, 2 jogadores ali na frente. Os jogadores do Atlético ficaram olhando para o Voaden. Não vi nada de diferente no lance que pudesse ter uma intervenção da arbitragem. O time do São Paulo vai tentando chegar. Agora quem está no chão é o Marquinhos. O jogo está parado. São só 7 minutos. Mas o ritmo imposto pelos 2 times. O Nicom parece que bateu mesmo, sem querer, mas bateu. Essa é a jogada do... Foi bem o Rigoni. O ritmo é bom, né, Ricardinho? O ritmo é bom e o Atlético ainda não conseguiu encontrar a melhor forma de marcar esse São Paulo aí. Rigoni, Caleri soltos na frente. O meio-campo de São Paulo muito móvel e criativo. E o Atlético não está conseguindo, porque o Terans e o Nicão, que jogam mais próximos do Kaiser, eles marcam a saída de bola, mas o meio-campo do Atlético não compacta o time. E aí o São Paulo, com o zagueiro e com os laterais, encontra espaço passando por essa primeira linha de marcação. Por isso que o São Paulo já chegou pelo lado 2 vezes com perigo no gol do Santos. Vem agora o time do São Paulo com o Sara. Sara dominou, rolou pro Igor Gomes. Igor Gomes vem de trás. Abertura pro Marquinhos, bateu pro gol. Eu parei aqui um pouco e ia falar assim, Ricardinho, gol do Atlético. Ah não, é o Santos o goleiro, não é no gol do Santos, é no gol do Santos. Exatamente. Fiquei confuso. No gol do Santos. Do Santos do Atlético. Eu pensei, será que eu tô no jogo errado?
Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo com o Reinaldo. Caleri, Sara e uma torcida inteira gritando o nome do São Paulo no Morumbi. Pensou em uma jogada combinadinha ali, o Igor. O cruzamento foi para dentro da grande área. O Miranda acabou acertando o adversário. O jogo parado, a falta marcada. Futebol na Globo, aqui é emoção. Crédito Imobiliário Itaú tem Pula Parcela. Você pode pular até 2 parcelas por ano. Itaú, feito com você. Tudo bem lá depois do choque de cabeça dentro da grande área. O goleiro Santos bate a bola para o campo de ataque. Brigou o Marquinhos, ganhou do Marcinho. Chega a bola no Caleri, faz a proteção, está se mexendo bem. O Caleri saindo da grande área, protegendo o lance. Vem aí agora o Sara, recebeu o Reinaldo, cruzamento para dentro da área do Atlético, onde estava o Pedro Henrique para fazer o corte. Tentou arrumar o Terence com o Nicão. Pegou mal na bola, Marcinho. Todo torto na bola, pegou o Marcinho. O lamento do Nicão é aquela que pega no dedinho. Igor foi travado pelo Thiago Heleno. Ficou todo mundo procurando a bola. Quem achou foi o Marcinho. Então, meteu lá no campo de ataque. Ninguém do Atlético. Se ainda não conseguiu marcar o São Paulo, o Atlético, como disse o Ricardinho, armar contra-ataque também ainda distante do time paranaense. São Paulo vem com o Igor, faz o cruzamento. Antes do Marquinhos, o Marcinho. E o São Paulo ganha mais um escanteio para cobrar. Outro escanteio para o São Paulo com o Reinaldo. 0-0 no placar, um pontinho para cada lado, indo para 42. Nem sei se agrada muito, mas é ponto somado. É aí o Reinaldo. Jogou a bola lá para dentro, desvio feito, sobrou pro Rigoni, bateu pro gol e ela vai direto para a linha de fundo. Para de novo situar você se por alguma razão os números lhe confundem. O Juventude tem 40 pontos. É o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Juventude vai jogar com o Bragantino nessa rodada. O Bahia e o Grêmio são os dois primeiros da zona do rebaixamento, dentro dela. 37 e 36. E tem o jogo, né? Bahia e Grêmio. Sexta-feira, por esta 35ª rodada. Não dominou o Nicão. Então a briga é intensa, olha aí, ó. Você pega lá do alto para baixo na tabela, depois do lance do São Paulo, que bate pro gol e o goleiro Santos faz a defesa, espalma e manda para a linha de fundo o Rigoni. Depois da retomada rápida, o Nicão tinha jogado para fora, Rigoni girou, bateu, foi lá e na gaveta o Santos foi buscar. Vem para a cobrança de escanteio o Reinaldo, outra vez perto dele o Igor Vinícius, já vai tentar essa jogada aí o time do São Paulo na dupla de laterais. Ó, briga ali para segurar o Miranda do Léo Cittadini, veio a bola para o chute do Igor Gomes. Então, agora sim é um bom momento para a gente ver os números da classificação. A Chapecoense já caiu, o Sport tem 33 pontos em 34 jogos, o Grêmio e o Bahia vão jogar sexta-feira. Atlético Goianiense também joga. Mas o campeonato tem alguns jogos assim que estão em outras datas, né? Porque o Grêmio vai jogar com o Bahia, mas não é por essa rodada, é por outra rodada, enfim. É difícil você falar assim, pô, com quem meu time joga nessa rodada? É melhor você pensar com quem o seu time joga nessa semana. Aí trabalhando o time do... que eu falei que vai jogar, vai ter o jogo Grêmio Bahia. A hora que você vê a rodada, você vai ver Bahia e Atlético Goianiense. Aí vamos todos enlouquecer. Mas são como eu disse, são os ajustes de datas. Reinaldo, o campeonato está acabando. Reinaldo tentou a jogada, perdeu o lance. O Nicão ia ficar com a bola. O grito é de quem foi pisado. O Nicão quer cartão. O Reinaldo ficou olhando, não está reclamando, dizendo que não fez. Admite que chegou, pegou e machucou o Renato Kaiser. Essa é aquela jogada que o torcedor do Atlético já levantou e falou assim: vai pro VAR e expulsa.
o torcedor do São Paulo. Foi acidente de jogo. Você decide, Salve Espírito. Cartão amarelo, Kleber. A gente vê que realmente o Reinaldo chegou atrasado, mas tinha intenção de disputar a bola. E aí quando ele chegou, olhando na câmera lenta, o Ricardinho aqui fez porque realmente na câmera lenta parece que o Reinaldo vai agredir. Mas ele quer disputar a bola, mas chegou atrasado. Para mim, cartão amarelo. O Reinaldo tomou o cartão amarelo, a discussão ainda é intensa. Como é que o Ricardinho fez, o Sandro? O Ricardinho olhou para mim na hora do lance da câmera lenta e eu fez. Agora, Ricardinho, traduza esta expressão. É porque pegou firme, né? Pegou no tornozelo, pegou firme. A intenção do Reinaldo, eu concordo que era ir na bola, mas ele pegou o tornozelo do Kaiser em cheio, com a solada da chuteira ainda. Deve ter marcado, isso dói, por isso que eu olhei pro Salvio na hora. E aparentemente, né, o Kaiser não teria motivo para estar enrolando assim tanto. Eu não sei se está esperando para ver se o árbitro de vídeo chama. Até agora não há movimento de comunicação entre o Daniel Bins, que é o árbitro de vídeo, e o Leandro Voaden, que é quem decide a parada no jogo. Fala, Rafaela. O Renato Kaiser está sentindo bastante, ele já era um motivo de preocupação antes da partida, porque na final da Sul-Americana ele sentiu um desconforto na coxa, pediu para ser substituído, então tem mais essa. Vamos ver se vai dar jogo para ele. Pedro Rocha está aquecendo aqui no banco do Atlético. A falação é intensa. Eu estou tentando pegar uma ou outra frase. Tá vendo? O Pedro Henrique é que expulsa. O Thiago Heleno tirou o Reinaldo da parada. O Reinaldo tá argumentando. O Thiago tá batendo boca. O Kaiser tá só sentindo dor. Agora, o que tá claro é que quando eu falo que tá claro, eu penso se eu não estou usando uma sentença muito definitiva. O que tá claro é que se até agora ele não foi olhar, é porque o Daniel Bins, o árbitro de vídeo, não entendeu que houve a jogada com a agressividade para a expulsão. Mas o atleta está inconformado. Você continua na mesma... Para você tá tudo dentro do... Com protestos à parte, tá tudo dentro do que foi o lance. Cartão amarelo... E ouvido paciente do Voado. Para mim sim, Kleber. Você vê, o jogo ficou 3 minutos parado, né? Lógico que o VAR olhou e também. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o Reinaldo quis disputar a bola, atingiu com a sola da chuteira. Mais alto seria vermelho. Ali no tornozelo, pela regra, pela forma, não vi violência, não vi querendo agredir. Por isso que o cartão amarelo para mim está de bom tamanho. O Renato Kaiser, como você percebe, não concorda com a análise do Salvio Espírito e está expressando esse descontentamento ao Leandro Voaden. Falta cobrada, a bola interceptada pelo Miranda, cai no Caleri, veio o Pedro Henrique, o São Paulo conseguiu roubar com o Igor, do Igor Gomes a bola vai pro Marquinhos, olha o Rigoni dentro da área, Marquinhos resolveu trazer de novo para o Igor Gomes, o São Paulo perdeu a chance de finalizar. São Paulo desperdiçou um contra-ataque e tanto, hein? E a jogada do Marquinhos era boa pelo lado esquerdo, só que ele perdeu o tempo do cruzamento. O Rigoni está entrando no segundo pau e ele tinha que cruzar de pé esquerdo, ele atrasou a jogada para passar para o Igor Gomes e aí perdeu o tempo da jogada, deu tempo da defesa do Atlético se posicionar. Pois é, se eu fosse antecipar o lance, apostar na jogada, o Marquinhos vai cruzar lá do outro lado. Fala, Caio. Não, é exatamente isso que o Ricardinho falou. Eu só ia chamar a atenção para o movimento dos atacantes. Na hora que o Marquinhos chega no fundo do campo, você já está com espaço, você já faz o movimento em direção ao gol, esperando esse cruzamento. Cruzamento que veio agora do Sara. A defesa do Atlético tenta se virar com o Nicão ajudando, não conseguiu se virar, a bola do Nicão foi ruim para o Marcinho, acaba dando de graça um escanteio para o time do São Paulo. São Paulo está na pressão, São Paulo está na marcação, São Paulo parece mais ligado do que o Atlético nesses 18 minutos de jogo. Ou
Para você inverter, o Atlético está mais pressionado nesses 18 minutos de jogo. Ainda não conseguiu encontrar caminhos, principalmente para sair para o campo de ataque. E nem muito para evitar esse volume do São Paulo, que vem mais um escanteio cobrado pelo Reinaldo. Outro. Você acha que a reclamação é só contra juiz? Agora a reclamação era de Arboleda e com Reinaldo, de Reinaldo com Arboleda. Do jeito que foi cobrado o escanteio e do jeito que o Arboleda foi pra bola. Mas aí é aquela, senão isso a gente resolve no campo. Bateu mais um escanteio, o Reinaldo agora foi pro Arboleda como ele queria. Ela voltou pra dentro da grande área. Todo o time do São Paulo levantou o braço, queria pênalti. Volta a bola pro Thiago Volpi. Sozinho e absoluto para fazer lançamento, mantendo o São Paulo no ataque, onde continua o Arboleda. Conseguiu desvio de cabeça, mas essa ficou fácil para o Santos. Trabalhou com o peito e vai sair para o jogo. Acho que o Atlético está numas de dar uma esfriadinha. Dá uma esfriadinha na parada. Uma aventura pelas belezas e mistérios dos Canyons de Minas Gerais. É na sexta, depois de Um Lugar ao Sol, no Globo Repórter. Santos já não quis sair curtinho aqui. Tentou o Abner. O corte foi feito pelo Igor. O Vinícius. Igor Vinícius. Nada, né? E fora da área. O Adem fez bem. Braço colado no corpo. Arboleda. Volta a bola para o time do Atlético com o Abner. Vai ter que começar tudo de novo com o Santos. Ele que tentou o lançamento, a bola volta para o Santos. O São Paulo adianta de novo o time. O Caleri não vai dar refresco para o Santos. Ele insiste na mesma jogada e a jogada não deu certo. Esse é o Arboleda. Miranda recebe. Aí, ao contrário do São Paulo, o Atlético começa a ir na intermediária, a fazer uma pequena marcação, dar uma chegada, empurrou o Reinaldo um pouquinho para trás, agitado aqui embaixo no vídeo o Rogério, olhando lá para o outro lado, pedindo a movimentação do time do São Paulo, que vira ao lado do campo, vem a bola com o Igor Vinícius, daí para o Rodrigo Nestor, de novo o Igor botou na frente, pareceu ter sido tocado pelo Abner, foi de fato, e o árbitro marcou a falta. Bom, eu falei então da 35ª rodada. Essa rodada está em andamento, tá? Vou passar daqui a pouco pelos resultados, só a bola dá uma paradinha aqui. Aí o Marquinhos jogou com o Igor. Miranda. Arboleda tem lá do lado o Igor Vinícius. Abriu para receber o Rigoni. O Igor preferiu começar de novo com o zagueiro Arboleda, que tem o Miranda como melhor opção. Vai olhar aqui pela esquerda, vai ver o Reinaldo, mas o Nicão está perto do Reinaldo. O Sara se apresenta lá na meia direita, ela passa pelo Nestor, o Rodrigo Nestor fala pro Reinaldo se virar contra o Nicão, não deu para se virar, então começa tudo de novo, é o São Paulo tocando bola de pé para pé, tudo no campo de defesa. Agora sim vai embora, passa com o Igor Vinícius. Tentou uma jogada um pouco mais profunda, um pouco mais à frente. Ela passou pelo Sara, voltou para ele próprio. Do Igor para o Igor, do Vinícius para o Gomes. Nestor faz o passe aqui para o Reinaldo. 2, 3 jogadores do São Paulo dentro da área. O Marquinhos dá uma gingada na frente do Marcinho. Tenta escapar, tenta chegar no fundo. O cruzamento saiu, arrumou o Sara. Vem o Igor Gomes. São Paulo não consegue de novo finalizar. Deixa eu passar então pela rodada. Vou repetir, hein? Rodada 35. Começou ontem com Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2. Essa é pela rodada 35. Aí hoje, Fluminense 1, gol do Fred, Internacional 0. Estão jogando, começou no mesmo horário. Amanhã, Santos e Fortaleza, Ceará e Corinthians. Jogos que você vê no Premier são jogos pela 35ª rodada. Segunda-feira que vem, dia 29, Atlético Goianiense e Bahia. Também é jogo pela 35ª rodada. Terça que vem, Juventude e Bragantino. Terça, dia 30. Aí na quarta tem América e Chapecoense. Você vê que é uma rodada bem distribuída ao longo dos dias. Na quinta, Grêmio e São Paulo. Então São Paulo está jogando hoje pela 34ª e na quinta que vem joga com o Grêmio. E lá no dia 3 de dezembro, na sexta-feira, nós teremos Sport e Flamengo. Tem um jogador do Atlético aqui caído, o jogo vai ser parado. E para completar a rodada, você achou que tinha acabado, né? Ainda na sexta, dia 3, o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. Pelo jeito não dá mais mesmo pro Renato Kaiser.
o Atlético recebe o Cuiabá. Por isso que eu estou insistindo que este jogo, São Paulo e Atlético Paranaense, é jogo pela 34ª rodada do campeonato. Pedro Rocha já tinha se aquecido e acho que a questão não é agora eles já estão mexendo na coxa dele. A Rafaela já deu o toque, a Rafaela Potter, que ele era dúvida para o jogo por causa de uma dor muscular. Vai entrar agora o Pedro Rocha, aquele Pedro Rocha, Cruzeiro, Grêmio, foi para fora do Brasil, passou pelo Flamengo também. Futebol na Globo, aqui é emoção. Conexão não é estar online o tempo todo. Chevrolet Onix, o carro mais conectado para conectar você ao mundo real. Pelo jeito que essa é a jogada do Reinaldo, ó. Assim, câmera lenta não acaba nunca a jogada, né? Ô Salvio, não vou te botar. Você já falou, achou que foi um acidente, tá? Mas já vimos algumas jogadas parecidas que o árbitro de vídeo chamou. Pode ser até que esse árbitro de vídeo esteja agindo com mais parcimônia na sua análise. Mas na câmera lenta não acaba nunca a jogada, né? E o Renato Kaiser saindo, você acha que a galera do Atlético está concordando ou discordando, pessoal? Daqui a pouco, Salve, deixa eu só ver a jogada do Marquinhos com o Igor. Igor de novo pro Marquinhos. Hein, Salve? É isso, Kleber. Tem sido a intervenção do árbitro de vídeo cada vez mais reduzida, o que é ideal. O Voaden tomou a decisão em campo, mostrou o cartão amarelo. Ele respeitou e manteve a decisão da interpretação do árbitro de campo. Vem aí o time do São Paulo, bola com o Sara. Segurou, tocou. Recebeu de volta. Vai dar para chegar? O juiz vai dar toque. Então eu ia falar assim, olha, achei que o último toque, não tenho certeza, mas que o jogador do Atlético, na hora do carrinho, ele se enrosca e pega com a mão na bola, é o Hernandes. Essa aí é a outra que... A bola ficou presa no braço dele, parece tão sem querer, né? Mas também é um sem querer que demora muito para parar, né? E o bandeirinha ali perto, o José Causa, viu e marcou a falta. O que seria escanteio ou seria tiro de meta? Virou uma bola. Ficou pelo mesmo preço. Vai fazer a cobrança o Rodrigo Nestor? Não, o São Paulo tá nessa de enganar, hein? Cobrou o Igor. Corte feito pelo Nicão, voltou a bola. Essa vem dentro da grande área, conseguiu fazer a defesa o Arboleda. Eu não sei se o silêncio e a imagem... Você ficou com dor, Ricardinho? Você falou de novo, como é que você falou? De novo? Eu falei que dói, né? Dói, nossa, essa entrada dói. Você viu a marca em cima do tornozelo, quase na canela do atacante do Kaiser? Renato Kaiser saiu para a entrada do Pedro Rocha, faz o cruzamento, Sara, ela passou por todo mundo e foi embora pela linha de fundo. Kleber. Pois não. Nos últimos 3 escanteios, o Rogério ficou muito bravo com as cobranças ensaiadas que não saíram. Ele já está virando para o banco aqui, orientando de novo. Vamos ver se dessa vez os jogadores conseguem agradar ao treinador. Porque chega o Igor por aqui, na outra vez chegou lá o Nestor e nenhuma das vezes saiu a jogada. Agora saiu. Ele só deu um toquinho na bola, recebeu de volta. Não é nenhuma jogada nova, mas é para abrir ângulo. Fora da área o Caleri, Igor Gomes. De novo o Reinaldo. São Paulo vai fazendo a bola mudar de lado, o toque de cabeça foi sutil do Sara, mas insuficiente para ir pro gol e nem deu pro Arboleda chegar. Aí o professor Rogério falou, tá vendo como a minha cobrança de escanteio deu certo? E foi uma cobrança ensaiada, né? Agora, Kleber, nós estamos quase com 30 minutos e o São Paulo é melhor que o Atlético desde o início. Busca mais, teve mais chance de gol, criou oportunidade sim, o Santos defendeu em alguns momentos. O São Paulo está conseguindo ter volume de jogo, o Atlético não consegue jogar.
Só que um jogo como esse, quando você é melhor que o adversário, que é o caso do São Paulo nesse momento, você tem que fazer o placar. Você tem que construir, você tem que fazer a diferença no placar. O São Paulo ainda não conseguiu transformar esse volume e ser melhor, quase 30 minutos, em vantagem no placar. Demorou e amarelou pro Santos. Eu não vou pegar a bola não, chutou pra longe, vai pegar você. Então amarelo pro Caleri também. Por que o Caleri foi entrar nessa, hein? Fala a verdade. O juiz deu o cartão amarelo pro Santos por retardamento lá, por ficar retardando a reposição de bola. Aí vai lá o Caleri e dá um bico na bola. Evidentemente que a torcida do São Paulo fica pro Caleri. Mas, poxa, toma um cartão amarelo na hora. Enfim. E o Santos tá mais para esfriar o jogo. E acho que o Atlético conseguiu esfriar, né? Porque assim, o São Paulo continua bem, com volume, como disse o Ricardinho. Mas as chances de gol, Caio, vão mais na base dos cruzamentos. Veja bem, não estou dizendo que são chuveirinhos e jogadas aleatórias para a área. São cruzamentos, ou seja, tá usando o lado do campo. Eu gosto muito da postura, principalmente, do São Paulo até aqui, Kleber. É claro que tem a ver com a vitória diante do Palmeiras no Clássico, que te joga a confiança lá para cima. E muito pela presença do Rodrigo Nestor, né? O Nestor ali na cabeça da área, ele dá muita velocidade na saída de bola. Ele pensa sempre o jogo para frente. Então faz com que o São Paulo tenha mais dinâmica no meio de campo. E o fato de ter muito cruzamento é porque o Atlético Paranaense, defensivamente, é um time bem postado, que fecha espaço. Então tem que usar os lados mesmo. E o Atlético vai tentando chegar. Uma das raras chegadas do Atlético. O Cittadini começou, tocou a bola pro Hernandes, ela bateu, rebateu e foi embora. Kleber. Oi. Muita preocupação aqui no banco do Atlético com o Renato Kaiser. Eu vejo ele coloca ali a camiseta nos olhos, se contorcendo de dor, chorando ali de dor, e muita preocupação até por conta da sequência Brasileirão, e tem a decisão em dezembro da Copa do Brasil. É, a imagem realmente é de quem está sofrendo. Corte feito pelo Arboleda. Bola disputada. Miranda bateu para o campo de ataque do time do São Paulo. Agora é o Atlético que está com o time mais adiantado. Veja onde está o Pedro Henrique, um dos zagueiros, fazendo a virada de jogo, sempre buscando o Abner. A bola do Pedro não foi redondinha, o Abner arrumou, tocou um pouquinho mais atrás para o Hernandes, e a bola é do São Paulo. Olha aqui, ó, você sabe que a Black Friday da Casas Bahia tem tudo mesmo, para todas as torcidas. Por isso, olha aí, ó, CB aparecendo aqui na transmissão, trazendo ofertas muito especiais para você. CB na tela significa oferta Black valendo. Só mirar no QR Code e aproveitar esse smartphone. Não perca! Relógio chega a 32 minutos, é o primeiro tempo no Morumbi, o placar igual, 0-0, São Paulo e Atlético, os dois subindo para 42 pontos. Tentou o Pedro Rocha, a bola bateu no Arboleda. Arboleda ainda ficou reclamando ali. Não, a bola bateu nele antes. Não bateu não, é arremesso lateral para o time do Atlético, que o Abner vai movimentar. Queria até movimentar um pouco mais rapidamente. Não sentiu a força, não sentiu a possibilidade. Vem aí de novo o time do São Paulo. Igor, Marquinhos. Passa o Reinaldo. Então a caneta com habilidade para cima do Eric, jogou pro Sara, o chute vai direto pela linha de fundo. Hoje tem craque do jogo, tem troféu ali, ó, esperando o seu voto, esperando o voto do Ricardinho, do Caio. Você vota, como sabe, pelo ge.globo/craque do jogo, ou também pode usar o telefone, o QR Code, para ir para a página da votação e escolher o craque de São Paulo e Atlético Paranaense. Bateu para frente o Pedro Henrique.
A torcida gostou, marcou no peito e botou no chão. Ô, Ricardinho, o time... Olha lá, ó. Fala pra mim que você matava a bola assim, Ricardinho. Não. Melhor, né? Não, foi... O Rogério sempre foi habilidoso, né? Sempre... Mas não é isso que eu ia te perguntar. Bola você jogava bem. Como comenta bem. Eu quero saber, você acha que o time do Atlético tá meio pesado, ainda tá meio fora de sintonia? Não me pareceu. Os discursos foram todos de... Não, acabou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil ainda tem tempo para chegar. É o São Paulo que está deixando o Atlético sem a fluência natural? Ou é o brasileiro que o Atlético não pegou ainda? Não, eu acho que nesse jogo específico, eu acho que é a postura do São Paulo. Eu acho que a saída de bola do São Paulo, ela complica a marcação do Atlético. Agora vai acontecer de novo. A primeira linha de marcação, os jogadores de lado do São Paulo, Marquinhos desse lado e o Sara, por mais que seja canhoto do lado direito, com o Igor Gomes, eles desequilibram essa marcação inicial do Atlético. Então acho que a postura hoje, a dificuldade do jogo hoje é devido à postura do São Paulo. O Atlético não encontrou a sua marcação ideal nesse posicionamento do time de São Paulo e não está conseguindo jogar. A bola não chega no Nicão em condições, que é o principal jogador do Atlético, não chega no Terence, quase a gente não falou o nome dele, né? Então o meio-campo do Atlético não consegue ficar com a bola. Está sendo pressionado, por isso que com 35 minutos quase o São Paulo é melhor. E chegava, né, com o Marquinhos. Olha, eu achei que ele ia dar falta do zagueiro, não deu falta. Aí o zagueiro, o Pedro Henrique, pediu toque de mão. Tudo como de costume, né? Reclama aqui, chia ali. Ele tá dando pouco papo corretamente, Salve Espínola? Ele árbitro, o Leandro Voaden? Não, ele tá dando muito papo, sim, né? Você pode ver que ele tá conversando bastante. Tá dando muito? Achei que dessa aí ele ficou quietão, virou de lado. Não, foi lá, explicou, conversou e não apitou, porque foi falta, cara. Falta do Pedro Henrique. Ou toque de mão? As duas. Foi falta do Pedro Henrique, ele não marcou, e depois no chão teve contato com a mão, igual nós vimos do lado contrário. É, aquela do Hernandes, né? Ainda sobrou espaço para um sorriso entre Reinaldo e Alberto, e o Reinaldo bateu o arremesso tocando a bola para o Miranda. Miranda joga com o Igor Vinícius, daí para o Arboleda. Outra vez o Miranda, o Nestor encosta ali no meio, não é uma bola fácil para ele não, 2 jogadores do Atlético estavam no meio do caminho, mas essa aí também não ficou boa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Black Friday é na Vivo. Aproveite as melhores ofertas Tec com descontos imperdíveis para você. Vai começando de novo o time do São Paulo com o Igor. Recebeu do Nestor. Caleri joga com o Reinaldo. A enfiada pro Marquinhos. Outra vez disputando bola com o Pedro Henrique. Ela não saiu, não. Agora se sair... Caleri. Seria tiro de meta. Bem o Caleri. Marquinhos dá o giro. Segurou, rolou. Marquinhos está naquela fase de precisar fazer o final da jogada, né? Ele vai, cisca, dribla, protege. Aí na hora de falar, bom, agora ele vai tocar. Garoto ainda vai ter certamente orientação para finalizar os lances. Igor faz o cruzamento, tentou arrumar o Rigoni. Voltou a bola pro Nestor. Nestor deu meio na dividida. Na dividida o Reinaldo ganhou a primeira. Depois a bola foi. Ou estaria o narrador errado, Caio Ribeiro? Perfeito, Kleber. Ele aparece para o jogo, ele é opção de profundidade aqui pelo lado esquerdo, mas na hora de dar assistência, de deixar o companheiro na cara do gol, ele está tendo a tomada de decisão errada. Precisa acalmar um pouquinho na hora do refinamento da jogada final. Mas você continua gostando do time do São Paulo? São Paulo tem o controle absoluto do jogo. O Volpe não fez nenhuma defesa. O que está faltando é o gol. É aquilo que o Ricardinho falou. É transformar essa superioridade, esse ótimo primeiro tempo, em placar de vantagem.
E o Marquinhos em questão, estamos falando de um garoto de 18 anos de idade, que está fazendo hoje o seu 19º jogo pelo São Paulo. Então é perfeitamente compreensível que ainda haja uma imaturidade em algumas jogadas. Eu achei legal a hora que o São Paulo não fez a jogada, o Rogério voltou. Não sei se você percebeu o que o Rogério falou numa tradução livre. Tá precisando fazer a jogada, precisando chutar a bola pro gol. Ele não falou exatamente isso, mas vem aí o Gabriel Sara tocando pro Arboleda. A Arboleda tem lado, o Igor prefere trabalhar curtinho. Ele até percebeu que poderia fazer com a dupla de Igor ali, ó, o Vinícius e o Gomes, que tá ali pertinho. Do Gomes pro Vinícius, bota na frente, boa bola pro Rigoni, cruzamento do Rigoni foi forte demais. O Fred fez 1-0 pro Fluminense, jogando no Maracanã contra o Internacional de Porto Alegre. O Bruno Mendes, aquele zagueiro que era do Corinthians, acabou e tá no Internacional jogando bem, meteu o braço na bola e o Fred fez o gol, o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, só perde para Roberto Dinamite. 1-0 para o Fluminense. Vai para o arremesso lateral o time do Atlético com o Marcinho. Acho que o Atlético claramente não está querendo aumentar o ritmo do jogo, não, né? Principalmente quando está com a bola. Quer quebrar um pouco, né, Ricardinho? São Paulo dá uma acelerada maior. O Atlético está assim bem... Respira, calma, respira. Agora respirou, vai embora. Chegou o Cittadini. Vai chegando na área o Pedro Rocha. Ele preferiu tocar pro Nicão. Do Nicão a bola foi pro Terence. Escapou do Terence. E você percebe que Terence, Nicão, pouco participaram do jogo. Vem aí o Gabriel Sara. Tá aberto o Caleri. Vai passar o Marquinhos. Caleri jogou dentro da grande área pro Sara. Houve um desvio. A bola vai embora pela linha de fundo com um escanteio pro time do São Paulo. Que é o ritmo que cada um deseja pro jogo, naturalmente, né? Sem dúvida. Mas o Atlético tem dificuldade. Léo Cittadini aparece pouco, Nicão também, Terence, que são jogadores importantes na construção do jogo do Atlético. Mas mérito do São Paulo também impressionar e não deixar a bola chegar a esses jogadores. O São Paulo precisa terminar melhor as jogadas, é só isso. Vai para a cobrança de escanteio, 8º escanteio, foi isso que eu vi. Escanteio cobrado, subiu e tirou o Thiago Heleno, volta a bola, é do Rigoni. Rigoni trabalha com o Reinaldo. Reinaldo outra vez pro Rigoni. Chegou para cruzar de pé esquerdo lá para dentro. A Arboleda tentou arrumar. A defesa do Atlético tirou. O Pedro Rocha não conseguiu dar sequência. Vai começar com o Igor e com o Rodrigo Nestor, o time do São Paulo. Lá em cima subiu o Caleri. Pedro Henrique tirou. Foi o 8º escanteio do jogo, né? Se eu vi direito. 6º agora é o 7º do São Paulo. Se o juiz deu escanteio, não deu falta na jogada do Rigoni. Pelo jeito ele deu falta, ele não deu escanteio, não. Entre outros motivos, porque não foi escanteio, foi tiro de meta. A bola foi desviada pelo Caleri. 42. Dá para fazer um balanço já do primeiro tempo, na tua visão? Enquanto o Alberto conversa, Caio. Dá sim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, pecou nesse último passe, né? Na hora de deixar o companheiro para finalizar, tanto num passe vertical como no cruzamento, essa jogada acabou não saindo. O Atlético com muita dificuldade na criação de jogadas, né? Em criar espaço para essa bola chegar à frente com qualidade. Na marcação, principalmente o trio de defesa fez um bom primeiro tempo. E o time do São Paulo tenta de novo escapar. O Atlético veio com o Abner, conseguiu ganhar o lance. Eric chutou em cima e ganhou a reposição. Bom, na 36ª rodada, que assim, tem a 35ª, né? 35ª, como a gente já mostrou, o São Paulo vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre e o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Esse jogo será em Curitiba. São Paulo está reclamando de toque de mão na hora do domínio. O Terence estava em cima do lance o Voaden. Então o Atlético tenta escapar. Aí o Marcinho. Reinaldo no corte. Marquinhos briga pelo rebote. O Marcinho chegou. O Marquinhos não deixou ele fazer a jogada e o Terence fica com a bola. Depois, na 36ª rodada, o São Paulo recebe o Sport.
E o Atlético joga em São Paulo contra o Corinthians. Esse Corinthians e Atlético é domingo. Domingo agora, Corinthians e Atlético Paranaense. Cruzamento do Pedro Henrique. Afasta o Arboleda. Torcedor do São Paulo volta a gritar, volta a empurrar o time, tentando ainda levar um golzinho pro intervalo. O Rigoni foi derrubado pelo zagueiro Hernandes. Olha a massa tricolor aí, ó. Mas o placar continua em branco, 0-0. Arboleda. Sai pro jogo o Igor. O toque do Rigoni foi muito à frente, né? O Sara, ele olhou pro Sara, tipo, você não vai? Não dava pra ir. Esse camisa 2 do Atlético, Nicolas Hernandes, colombiano só de 23 anos, ganhou lugar, né, Ricardinho? Acho que no esquema de 3 zagueiros, de vez em quando joga o Zé Ivaldo e tal, mas todo mundo à disposição vai ele, né? Sim, ele tem sido titular, sim. O Zé Ivaldo tem entrado também, é uma opção bem. Acho que a defesa do Atlético, ela se organizou bem dessa forma, né? Ela deu uma sustentação ao time. Olha aí o time do São Paulo tentando arrancar do Caleri. Ele caiu, o juiz diz para ele levantar, então sem problema. Só para concluir, Kleber, os três zagueiros, eles dão uma sustentação boa ao jogo do Atlético, porque dá liberdade pro Abner, dá liberdade pro Marcinho, que tem uma característica ofensiva também, né, para o Atlético ter jogo pelos lados e ter no Thiago Heleno o jogador que organiza essa defesa, com o Pedro Henrique, e sem dúvida nenhuma que o Nico entrou muito bem. Hoje o Atlético não conseguiu jogar no primeiro tempo até agora. Vai tentar aí o último ataque, mas está com dificuldade na criação. Mas defensivamente está equilibrado, tá conseguindo neutralizar o São Paulo. Vai para o jogo o time do São Paulo com o Caleri. Cruzamento feito, o desvio lá dentro da grande área do Abner. Do Eric, voltou a bola para o Marquinhos. Eric de novo. Veio para o time do Atlético, o jogo já está parado. O impedimento do Nicão, que voltava do campo de ataque para o campo de defesa. Salve os 5 minutos. O lance do primeiro tempo que vai ficar na discussão de todo mundo é o lance do Reinaldo com o Kaiser, que o árbitro deu o cartão amarelo e o Kaiser ficou com a canela marcada. O Reinaldo faz o cruzamento, o Pedro Henrique tira. Eu achei até que ele deu pouco papo. Você, que é o especialista, acho que o Voaden em alguns lances dá muito papo. O Kaiser já está melhor. Acabando essa jogada, me faz um balanço aí também do que você achou da arbitragem, que hoje em dia é assunto antes, durante e depois dos jogos. Arboleda. Miranda está ali do lado. Ele segura a bola. O Nicão dá uma adiantadinha. Arboleda toca para a movimentação do Gabriel Sara. Sara, acho que eles querem que você fale agora, viu, Salvia? Os 5 minutos de acréscimo, inclusive, é só por causa daquele lance, que ficou o tempo todo parado e pelo atendimento médico, né, Cleber? Vamos ver o Sara. Girou, vai bater no gol? Não, faz o passe, abertura, e boa abertura pro Reinaldo, olhou pra área, cruzamento feito. Thiago Heleno, depois teve uma trombada do Thiago Heleno e o juiz vai dar a falta pós-trombada. Pois não, Salve Espínola, central do apito no ar. Muito mais por isso, Kleber, sabe? De querer explicar muito, né? Não é questão de dar ou não dar papo, mas o árbitro não tem que ficar explicando muito para o jogador o que ele marcou, o que ele deixou de marcar. O Voaden ficou tentando, depois do lance do Reinaldo com o Kaiser, tentando explicar mais do que o necessário. E isso que não precisa. Bom, o jogo está indo então para 48, faltam mais 2 minutos. Fico pensando se alguma das torcidas, alguém da torcida do São Paulo, do Atlético, se alguém está achando melhor o resultado ou o mesmo tanto. Pro Atlético, claro, tá jogando fora de casa.
Pro Atlético tem isso, pô, eu tenho 12 vitórias, eles têm 9, tá ficando igual. Em caso de empate, é meu. Pro São Paulo, eu tenho confronto ali ainda contra Grêmio, contra o Sport e tal, mas pô, jogando em casa 0-0, é difícil fazer essa avaliação, né? É meio subjetiva demais, né? Pra você saber se alguém tá achando melhor ou pior o resultado. O fato é que quando acabar a rodada e todo mundo olhar ali 42 pontos, ainda continua preocupante. Aí o Miranda. Igor Gomes. Empurra a bola até o Marquinhos. Conseguiu se livrar da jogada, fez o passe. Igor Gomes, de novo Marquinhos, botou na frente. Chegou o Eric. Acho. Deu só arremesso lateral mesmo. Começa a jogada com o Miranda. Miranda e o Reinaldo. Vem o Pedro Rocha. Bota na frente o Pedro Rocha. Não se incomodou com o quase chapéu. O Reinaldo foi lá e tomou do Pedro Rocha. Pedro Rocha, né? Torcedores mais antigos do São Paulo falam em Pedro Rocha. Eles lembram de Pedro Virgílio Rocha, grande meia que o São Paulo contratou nos anos 70, o uruguaio, um dos melhores de todos os tempos da posição e na história do São Paulo, naturalmente. Pedro Henrique faz o corte. Volta a bola no Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor tocou pro Marquinhos. O corte foi feito pelo Marcinho. Vai terminar o primeiro tempo. E o Pedro Rocha chama Pedro Rocha mesmo, né? Pedro Rocha Neves é nome de família. Fica a bola com o Pedro Rocha do Atlético. Fica a bola com o Santos, 50 minutos, vai terminar o primeiro tempo, apita Leandro Voaden. Está encerrada a primeira etapa no estádio do Morumbi, recebendo um bom público nesta noite de quarta-feira em São Paulo, e o jogo termina empatado. Rogério não está gostando muito do resultado. O Alberto Valentim também vai arrumar a casa no intervalo. Já já a gente volta. Se você estivesse no vídeo, você que é um multiprofissional, você é um multimídia, Ricardinho. Se está no vídeo, você chama, é? Chamo sim, porque é o que eu falei na hora, doeu, né? Doeu e foi uma entrada. Eu acho que o Reinaldo tentou ir na bola mesmo, só que ele acertou o Kaiser e poderia ter, sim, quebrado a perna do jogador do Atlético. Pois agora vai ficar discussão e muito papo, claro. O Nicão continuou conversando, enfim. Caio, o primeiro tempo foi... o Rogério não deve ter desgostado do que o São Paulo fez, mas o resultado... Eu acho que esse é o detalhe. O Rogério saiu satisfeito com a produção, com o volume de jogo apresentado, mas não saiu satisfeito com o resultado. Porque o São Paulo pecou nesse passe final, na hora da finalização, de deixar o companheiro em condições de fazer o gol. O Atlético teve dificuldades na criação, mas soube se defender. E eles estão continuando a argumentar, assim, quebrou a caneleira do cara, dizendo que quebrou a caneleira do Renato Kaiser, a entrada do Reinaldo, enfim. Não será mesmo fácil convencer quem quer que seja da decisão. O São Paulino acha que seria um exagero expulsar, o atleticano não tem dúvida nenhuma que deveria expulsar, o Sálvio deu a sua opinião, a arbitragem tomou a sua decisão e o Benítez veio pro jogo, né, Zé Renato? Duas alterações, o Benítez e o Léo vão entrar nas vagas do Marquinhos e do Reinaldo. Então sai o Reinaldo com a 6 para a entrada do Léo com a 16 e sai o Marquinhos com a 47 para a entrada do Benítez com a 8. O Ricardinho já foi treinador de futebol. Essa do Reinaldo tem uma cara de que esse Reinaldo é melhor ficar. Tá com cartão amarelo, né? E já escapou do lance com o Kaiser. O Léo vai fechar aquele lado, que é o lado do Nicão, o lado mais forte do Atlético. E o Benítez para organizar melhor esse ataque. Faltou o São Paulo, é isso, é o pifar que a gente fala, né? Colocar o jogador em condições de finalizar. O Benítez tem essa condição.
Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo no estádio do Morumbi. São Paulo 0, Atlético Paranaense 0. São Paulo com Léo no lugar de Reinaldo, com Benítez no lugar do Marquinhos. Daqui a pouco eu vou chamar a Rafaela Potter para contar o que ela ouviu do pessoal do Atlético, além do que nós ouvimos de ainda muita reclamação, argumentação. E o Voaden explicou todo o lance. E o Salvio deu uma definição muito de árbitro mesmo, né? É pouco, é muita falta para amarelo e pouca falta para vermelho. Mas como não tem cartão laranja, vai ficar no ouvido do Voaden e na análise de cada um de nós. Aí o Arboleda com a bola nos primeiros movimentos do segundo tempo no estádio do Morumbi. É aquele jogo, você sabe, eles começaram com 41 pontos cada um, agora estão indo a 42. Não se livram muito da perseguição de quem está perto da zona do rebaixamento. O São Paulo tenta escapar com o Sara. Deu um freio, ficou no chão, mas ficou no chão porque ao frear o carro derrapou e ele caiu. O Juventude tem 40, o Bahia 37, o Grêmio 36 e ainda tem com 41 o Atlético Goianiense. São os times que estão atrás do São Paulo e do Atlético. O Santos, com 42, nesse momento, pelo número de vitórias, também está atrás do Atlético. Então é isso, ó. Atlético 42, Santos 42, São Paulo 42, Atlético Goianiense 41, Juventude 40 e os 4 últimos colocados, começando com o Bahia com 37 pontos. Briga para fugir do rebaixamento. O campeonato só está entre Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, Atlético com possibilidade de ser campeão já nas próximas rodadas, não na próxima, na outra rodada. E briga pela Libertadores, pela Sul-Americana, para fugir das últimas posições. São as 4 rodadas finais do Brasileiro e mais um jogo aí, o outro, que teremos, como por exemplo esse Grêmio e Bahia de sexta-feira, que é jogo atrasado. Léo Cittadini disputou o Thiago com o Igor. A bola escapou, sobrou no Rigoni pela direita. Ele tem o Caleri pela esquerda. Ele tem o Benítez na frente dele. Ele tem o gol! E no meio do caminho, Marcinho, evitando que a bola fosse pro gol do Atlético. Rigoni tinha 3 opções. Optou pelo chute a gol. O Marcinho fechou bem o caminho. A primeira grande chance do São Paulo. E claro que de um lado o Benítez queria a bola para ele. Do outro o Caleri queria a bola para ele. Veja aí de novo, ó. Ele foi levando. Conseguiu um corte, lindo corte. Acho que bater no gol era uma opção legítima, né, Caio? Tinha que bater, ele clareou, se livrou da marcação, tinha ângulo para o chute. E ele tem a facilidade de bater bem tanto com a direita como com a esquerda. Mas não pode perder, Kleber. Um jogador da qualidade dele, que está nesse jejum chatinho, nessa sequência de jogos sem gols, pelo jogo que o São Paulo tem feito até aqui, mais uma vez tem que pôr para dentro. 6 jogos. O Kaiser e a sua marca na canela já estão de volta. E ele reclamou do tornozelo também, fora o prejuízo da caneleira. O Reinaldo tá só assistindo o jogo. Reinaldo garante que não quis machucar o Kaiser. Mas já é assunto discutido, pelo menos no jogo de hoje. Vai ter muita conversa aí. 6 jogos que ele não faz um gol, né, Zé Renato? É o tamanho do jejum, o maior desde que ele chegou ao São Paulo, de um dos protagonistas dessa temporada. Bom jogador argentino, o Rigoni, que foi durante um bom período aí o melhor jogador do São Paulo no ano. Tentou o Igor, brigou com ele e conseguiu ganhar o Eric. O Atlético Paranaense vai trabalhando bola com o Terans. Kleber. O Terans nada, o Atlético já mudou, né? Entrou 88 no jogo o Christian. Não foi não, Rafael? Isso aí, alteração no segundo tempo. Para o segundo tempo saiu Davi Terans com a 80, entrou com a camisa 88 Christian, que tem 20 anos. Ele é revelado no Furacão, está no clube desde 2015 e acabou perdendo espaço entre os titulares com a chegada do Alberto Valentim. Entrou no jogo agora, entrou na final da Sula, inclusive na final da Sula completou o número de 100. Hoje, jogo número 101 dele. Vem aí o time do São Paulo com o Benítez, roubou a bola, tocou no Sara, claramente mais pela esquerda o Sara nesse segundo tempo, cruzamento feito, toque do Caleri, tinha fechado o Rigoni, acompanhou bem o Abner para fazer o corte. No mais, você ouviu alguma avaliação do Atlético sobre o primeiro tempo, além da questão Kaiser, Reinaldo e arbitragem, Rafaela?
A maior reclamação mesmo continuou por conta do lance do Kaiser, viu, Kleber? Muita reclamação, inclusive até preocupação com ele para o próximo jogo. Vai ser avaliado de perto aí pela comissão técnica do Atlético. Vem aí o time do São Paulo, bola com o Igor Vinícius. Chegou por baixo dando uma travada no lance. O Eric, os dois iam ficando no chão, mas como a bola rolou, o juiz não parou. Os dois levantaram rapidinho, ficaram bom, ligeirinho. E aí vem o time do Atlético com o Nicão. Lá vai Nicão, se manda Nicão. Abriu Nicão, tocou a bola para Pedro Rocha. Nicão passou, Pedro Rocha levou por dentro. Vem pra jogada o Christian, a zaga do São Paulo já recomposta. Toma a bola e joga no Igor. E o ritmo começa mais frenético no segundo tempo. Bem parecido como foi o ritmo do primeiro tempo. Agora não vamos exagerar. Foi uma trombada. Todo mundo agora quer olho vivo em tudo. Olha lá. Tem que ter crise, Salve? Não tem que ter crise, não tem que ter essa insistência na reclamação. O Thiago Heleno levantou, realmente ali encostou no Caleri, Kleber. Ele não tem que aumentar. Segue você. Vamos ver, o Borda vai chegar primeiro. Vamos falar a verdade, né, Salvio? O jogador dá um tranque e não precisa, o outro sente uma dor que é maior, aí o mundo inteiro reclama, né? E aí a coisa pequena. Desculpa a chatice, hein? Desculpa a minha chatice. Hein? A coisa pequena fica grande. Por favor. Vem aí o Igor. Igor toca a bola pro Rigoni, do Rigoni pro Igor. Igor Vinícius vai trabalhar no meio com o Miranda. Léo tá aberto lá na esquerda. O Miranda preferiu uma boa bola na meia para o Benítez. Aí o Sara tá fazendo o que o Marquinhos fez no primeiro tempo. Ele tem mais movimentação, mais mobilidade e o Santos pega a bola. Zé Renato, você falou das duas substituições e do lado do São Paulo, teve uma reação do Rogério que eu comentei no primeiro tempo, que ele estava assim entre o time tá jogando legal, mas tá faltando. Foi essa a sensação? Não, eu vi que ele voltou meio correndo, acho que nem deu tempo muito de falar com ele, né? Mas ele falou um pouquinho da intensidade. Desde que ele chegou, inclusive, hoje ao Morumbi, o Rogério está bastante elétrico, né? Ele falou de que é um jogo decisivo, conversou com a gente antes do jogo e frisou bastante a intensidade e também a preocupação com o Reinaldo, por isso foi substituído, já estava pendurado. Aí o time do São Paulo começa com o Rodrigo Nestor. Dominou Benítez. Boa bola pro Sara. Agora eu queria saber de vocês dois se vocês gostaram das alterações. Eu começar pela do São Paulo, Ricardinho, as duas do São Paulo. O Marquinhos estava bem no jogo. Ele estava dando uma opção pelo lado esquerdo. Essa mudança, primeiro em virtude do cartão amarelo do Reinaldo, o que precisa é, com o Sara do lado esquerdo, fazendo teoricamente a função que era do Marquinhos, mas com uma característica diferente, precisa soltar o Léo. Se o Léo entrou para fazer o terceiro zagueiro do lado esquerdo e se ocupar do Nicão e não ser uma opção de ultrapassagem do lado, o São Paulo perde, porque o Reinaldo fez isso no primeiro tempo. E do lado do Atlético, o Christian entrou no lugar do Terence para fechar um pouquinho esse lado esquerdo aqui. Ele é mais de retração do que de criação. Exatamente. Né? Por quê? Porque o Igor Vinícius teve muita liberdade no primeiro tempo. Então, o Igor Vinícius, o Igor Gomes, né? O Caleri às vezes caindo pelo lado direito, o São Paulo criou pelo lado com o Igor Gomes. Agora o Christian se ocupa desse lado aqui, e aí você viu que o Atlético já equilibrou um pouquinho mais o jogo, no sentido de o Rigoni teve a melhor chance, que ele fez a jogada individual e finalizou errado. Mas o Atlético está saindo um pouquinho mais. Então o São Paulo tem que usar mais o lado esquerdo, soltar o Léo para que tenha essa opção também. Isso com 9 minutos, o Léo Stadini parece que está com cãibra. Falando com o Igor sobre pressionar o Rogério Ceni. Futebol na Globo, aqui é emoção. Games, música, show ou futebol, não importa a sua curtição. Com Engove tem prorrogação. Engove e tome curtição. Aí vem jogar o time do São Paulo com o Igor. Conseguiu dar o toque antes da chegada do Christian.
muito esticado, no entanto, o passe. Pedro Henrique faz o corte, jogou a bola no Christian, do Christian pro Abner, lá na esquerda da defesa do São Paulo, direita do ataque do Atlético, Nicão. Christian bateu pro gol e ela foi embora. O voo do Thiago Volpe foi bonito. Sabe que o Nicão é o mais novo cidadão curitibano, né? Foi homenageado na segunda-feira com o título de cidadão curitibano. O Nicão, autor do gol, da vitória e do título. O Atlético Paranaense ganhou do Bragantino por 1-0 e campeão, 2 vezes já campeão, único time brasileiro com 2 títulos da Copa Sul-Americana. E tá deixando a torcida do Atlético, a diretoria do Atlético, de cabelo em pé, porque o contrato dele termina no fim do ano e ainda não rolou uma remuneração, mas ele garantiu pra gente no Sport TV, no programa Bem Amigos de segunda-feira, que não assinou pré-contrato com ninguém e que não vai assinar em respeito ao Atlético. Vai acabar com a negociação, vai até o final da negociação. Benítez levou a bola, tocou no campo de ataque, ela passou, Caleri vai atrás, Santos saiu. E aí, claro, vai todo mundo gritar. Foi pênalti, o Pedro Henrique gritou, empurrou. O outro lado vai fazer só na bola, né? E o Pedro Henrique não pareceu ter empurrado, não. Vem aí o time do Atlético, sai jogando com o Marcinho tocou no meio para o Eric, do Eric na esquerda para o Christian, passa o Abner, lá na área o Pedro Rocha, tá de centroavante o Pedro Rocha. Segurou, jogou atrás. Apesar de ter o Bissoli no banco, quando o Kaiser se machucou, o Alberto preferiu o Pedro Rocha. Aí o Christian, Nicão, passou o Marcinho, Nicão jogou dentro da grande área e na pequena área estava firme e tranquilo o Thiago Volpe, que quer que o time saia rápido para ele poder fazer a reposição de bola. Não houve a saída rápida, não houve reposição de bola ligeira. Vai começar tudo curtinho aqui agora o São Paulo. 10 finalizações do São Paulo, 1 do Atlético Paranaense. Os números do jogo até agora, no primeiro tempo e os 12 minutos que temos da segunda etapa do Morumbi. Kleber? Fala aí, Caio. A gente também tem que lembrar da questão física, né? O São Paulo folgou no final de semana, por isso tá mais inteiro, joga numa intensidade mais alta, acelera mais o jogo. O Furacão, além de ter jogado no final de semana, disputou uma final. Tem um desgaste físico e emocional também. Sem dúvida. Aí o Sara fazendo o cruzamento, a bola voltou pro Igor Gomes bater no meio do caminho, encontrar a barreira do Atlético Paranaense, onde tá o Thiago Heleno, saiu lá para bloquear o cruzamento que tentou fazer o Gabriel Sara, brigou pelo rebote o Nestor, foi tocado pelo Christian, o árbitro Leandro Voaden marca a falta para o São Paulo cobrar. Isso com 13 minutos do segundo tempo, José Renato Ambrosio. Sabe que essa semana o Rogério Ceni participou de um dos treinamentos de falta lá no CT, junto com o Igor Gomes, com o Rigoni, ele bateu falta lá com eles, chamou o Pablo e a próxima alteração agora no São Paulo também. Pablo tem história com o Atlético Paranaense, né? O Pablo, que é o principal artilheiro do São Paulo na temporada e ficou famosão jogando no Atlético Paranaense. Vem para a cobrança de falta o Benítez, partiu, jogou para dentro da grande área, o toque do Léo, a bola foi interceptada, o Léo botou a mão na cabeça, o Arboleda botou a mão na cabeça e o Bandeira vai deixar o São Paulo inteiro com a mão na cabeça, porque o Arboleda estava impedido e participa ativamente do lance, né? Participa, acho que até toca na bola, muito bem o assistente. Toca na bola, sim. Olha lá, ele que vai lá e vai bater primeiro na bola, nem sei se depois... ou ele bateu na bola ou ele quase impediu que o Léo batesse na bola, mas participou ativamente do lance. Vem. E aí nada, né? Ombro com ombro é legal, o Pedro Henrique só protegeu a bola, dá uma olhada, ó. Só protegeu pro Santos pegar a bola, nada a marcar. Zé Ivaldo vem aí no Atlético. Zé Ivaldo, zagueiro, vai entrar no Atlético, tem um jogador do Atlético ali saindo, acho que é o Pedro Henrique, saindo de maca, ele mesmo. Pode ser que o Zé Ivaldo venha para substituir o Pedro Henrique, porque o Atlético tem mesmo essa situação, né? O Atlético tem que pensar, lógico, no Campeonato Brasileiro,
Mas o Atlético tem que pensar nas finais, dos dias 12 e 15 de dezembro, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Quer dizer, é ganhar ponto no Brasileiro, se livrar de qualquer risco e ainda ter o time completão pro jogo. Foi o Pedro mesmo que saiu, né? Isso aí, Kleber. Pedro, que hoje completou 100 jogos com a camisa do Furacão. Zé Ivaldo, então, está em campo com a camisa número 27. Olha o time do São Paulo com o Pablo. Saiu do gol, Santos! Você já ouviu a frase? Isso é azar de goleiro. Quando o goleiro dá esse chutão e a bola caprichosa vai no centroavante. E depois teve uma trombada, o Santos ficou no chão, a trombada me pareceu acidental. Os dois acabaram sentindo. Tudo bem, o goleiro chutou a bola em cima do atacante, mas valeu é a presença do atacante, né? A disparada do atacante. Entrou com tudo aí o Pablo no jogo. O choque foi faltoso, Salve, não, né? Não, pós-chute da bola e depois teve um contato, nada a marcar, Kleber. Mas os dois não se deram bem. O Pablo, que eu falei, é o artilheiro do São Paulo na temporada, né? Aliás, o Santos, eles jogaram juntos, né? Foram campeões juntos, né? O Santos é um goleirão, né? O cara pega muito, teve chance de seleção brasileira e acho que tá aí entre... A seleção tá com Ederson, Alisson e o Everton muito encaminhados para a Copa do Mundo, né? Mas o Santos é um belo jogador, sem dúvida nenhuma. E no São Paulo, o Pablo tem 13 gols na temporada, é o artilheiro do São Paulo na temporada. No Campeonato Brasileiro não, no Campeonato Brasileiro é o Rigoni com 4. E o Atlético Paranaense, por exemplo, nesse ano aqui todo, o Atlético tomou 72 gols. Claro que não são todos eles, né? Não são todos eles tomados pelo Santos. Mas é um goleiro realmente muito, muito eficiente. O Santos já está em pé, o Pablo já está correndo ali, lá na lapela do campo, para voltar para o jogo, pedindo autorização. O árbitro já manda o Pablo voltar para a partida. O time do Atlético vai para o jogo. Abner faz o passe para o Marcinho. Marcinho empurrou para a boa movimentação do Léo Cittadini, não teve jeito de cruzar, de canhoto para canhoto. Agora sim o Nicão jogou para dentro da grande área. Igor Vinícius do corte. Foi falta do Hernandes, né? Hernandes empurrou o jogador de São Paulo, mas o juiz deu vantagem, e a vantagem é boa, porque o Igor saiu em disparada, domina pela direita, Igor Vinícius faz o cruzamento, e o cruzamento não foi bom, foi fechado demais. O Santos cortou, tomou uma trombada do próprio companheiro, pensou em ficar no chão e ficou no chão. Eu falei pensou porque ele ameaçou levantar, né? Mas o Voaden viu que o choque foi na cabeça dele, no rosto dele. O próprio jogador do Atlético, veja aí, ó, no cruzamento do Igor, o Zé Ivaldo acerta a mesma cabeça, parece que com um antebraço, ó. Ele tira e no movimento, né, pegou com o antebraço. Aí, convenhamos, você pode estar pensando, é cera, mas tem que parar, né? Tem que parar, não tem jeito. Choque na cabeça, né, do goleiro, e qualquer jogador tem que parar, não tem jeito. Agora o Zé Ivaldo entrou, ele deu um recuo pro Santos, que o Pablo quase interceptou, e agora deu uma trombada também no Santos no segundo lance. Você está querendo dizer que eles estão de mal, é isso? E o Santos? Não, mas ele podia, né, dar uma amenizada pro Santos. Desculpa aí. Desculpa aí, foram só os dois lances aí. Tá vendo como é o Ricardinho, cara? Eu já tô acostumado, Kleber. Entendi. 19 minutos, já tá tudo certo com o Santos. Bola ao chão, a bola estava com o São Paulo, então bola ao chão. O Thiago Heleno, com algum charme, devolve e joga lá atrás pro Thiago Volpi. Aí o São Paulo vem de novo pro jogo. Eu não sei, Ricardo, você falou, o Atlético melhorou no segundo tempo, melhorou, mas o jogo tá mais travado. Começou num ritmo bom, com 2 minutos ele começou a ficar muito travado, me parece. Sim, porque o Atlético melhorou a sua marcação em relação à saída de bola do São Paulo, dá menos espaço para criar, compactou melhor o meio-campo
tirou a saída pelo lado direito com o Igor Vinícius, essa triangulação pelo lado que aconteceu no primeiro tempo, e está mais com a bola. Não criou grande oportunidade, mas está mais com a bola. Vamos ver o São Paulo. E lá vem o São Paulo na velocidade do Nestor. Nestor rolou pro Sara, arrumou pra Canhotas, já perdeu o ângulo do chute, resolveu o toquinho de calcanhar com o Benítez. E acho que é mais claro ainda, Caio, que nesse segundo tempo o São Paulo tá errando aquele passe para finalização. Foi no cruzamento do Igor, agora no cruzamento do Benítez, mas o Sara foi lá, recuperou e ganhou o arremesso lateral. As alterações do São Paulo surtiram o efeito. Eu acho que o Ricardinho pegou direitinho. O Léo entrou para ser terceiro zagueiro. Acho que não entrou para ser lateral, não. Foi muito pouco ao ataque. Perfeito. Para soltar um pouquinho mais os meias, né? Para que eles tenham menos obrigações defensivas. Eu gosto muito da entrada do Benítez. Eu acho que o Benítez é aquele meia que ele pode errar uma ou duas bolas, mas a bola que ele acerta é para clarear a jogada, é para deixar o companheiro na cara do gol. Ainda não deu resultado, até em função da boa marcação do Atlético nesse segundo tempo. São Paulo vem de novo com o Benítez, está fazendo uma dobradinha ali com o Sara, tocou no Sara, chegou a dividida entre o Sara e o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, forte do jeito que é, deve levantar, mas teve uma trombada mesmo. Dividida, tudo em paz e tempo de você se ligar, hein? Olha aí o CB de novo pintando na nossa transmissão. Ele chegou com mais uma super oferta da Black Friday, da Casas Bahia. Essa Smart TV 4K 65 polegadas. E você já sabe, né? Aponte o seu celular para o QR Code e aproveite. No placar 0-0, no relógio, quase 22 minutos. Rogério fala, Rogério ouve, Rogério conversa. Rogério fala muito com o Charles Humbert, que é um francês que há muito tempo, né? Desde que o Rogério começou a sua carreira. Parece que, se eu não estiver enganado, o Rogério conheceu o Charles lá no Liverpool, quando o Rogério foi fazer um estágio lá. Né? É. E trouxe para cá e ele trabalhou em todos os clubes com o Rogério. Tá aí no São Paulo de volta. Alberto já olhou lá para os seus reservas, não sei se ele está pensando em alguma substituição. Agora ele tem uma oportunidade boa, o time dele tem uma oportunidade boa. Nicão e o Marcinho estão ali colocados para cobrança. Vai direto pro gol? Sim. Não, porque no meio do caminho tinha o Rigoni e o Rigoni fez o corte. O Marcinho não pegou em cheio na bola, mas agora pegou em cheio no tornozelo do Benítez. Então, isso aí é exatamente o lance. Quando a gente fica mais chato do que é normalmente e quer... Porque assim, ó, o juiz já tinha apitado o lance. Aí a culpa de quem? É dos dois, porque o juiz apitou, o Benítez levantou, deu o giro, o Marcinho foi lá e deu de novo, e aí vira a confusão, que felizmente não virou. Vai trabalhar o time do São Paulo, tentar pelo menos com o Nestor. Foi derrubado pelo Christian. Foi só um susto que o Nestor resolveu aplicar, ameaçando jogar a bola no Christian. Começa o São Paulo com o Miranda. 0-0 no placar, só um ponto para cada lado. São Paulo jogando em casa. Vai lamentar mais, só um ponto. O Atlético tem o Corinthians na próxima rodada também em São Paulo. A próxima rodada que eu digo é o próximo jogo do Atlético, tá, gente? E rodada, como eu falei, essa é a 34, é o último jogo da 34, na 35 não é Corinthians e Atlético. Na 36 é Corinthians e Atlético. Mas o jogo Corinthians e Atlético da 36 vai ser antes do jogo do Atlético da 35. Entendeu? Ficou muito confuso. Entendi perfeitamente, a explicação foi ótima, é isso mesmo. A 35ª rodada é confusa, a 36ª é que vai dar uma atrás, só que tem alguns jogos que vão serão antecipados. Kleber. Resumidamente, Atlético e Cuiabá da 35ª vai ser depois de Atlético e Corinthians, domingo, pela 35ª. Pois não, Rafaela? Quando você olhou o Valentim ali conversando com os jogadores no banco, ele estava pensando em substituição sim, Nicolas e Bissoli daqui a pouquinho no Furacão. E lá vem em duas, hein? Para completar as 5. Nicolas
e Bissoli. Bissoli é atacante, centroavante, homem de área, vem aí pro jogo. E o Hernandes está no chão. Acho que essa pode ser... Não, foi agora que ele tomou essa pisada aí do Rigoni. Vamos ver as alterações que vai fazer o técnico do Atlético. Aí o Bissoli, o Nicolas. Eu falei dos artilheiros do São Paulo no ano, né? O artilheiro, que é o Pablo. O Kaiser e o Terence, com 12 gols cada um, são os artilheiros do Atlético no ano. 12 gols cada um. E os dois já saíram da partida. O Nicão vem na sequência com 11. Bissoli vai entrar daqui a pouquinho. Caiu o Sara, o árbitro marcou a falta. O jogo está de novo parado. A torcida do São Paulo já começa a se manifestar, não assim, insatisfeita com o time exatamente. Deu um amarelo para o Marcinho agora, mas insatisfeito com o andamento do jogo. Acho que o jogo agora está mais do jeito que o Atlético quer do que do jeito que o São Paulo quer, Caio. Tá mais travadão, né? O São Paulo já não consegue criar como criou no primeiro tempo. Teve aquele lance do Rigoni, né? Aquele gol que ele não podia ter perdido, mas tirando aquela oportunidade, são 25 minutos, o São Paulo continua com o controle, mas já tem mais dificuldade em colocar o Santos para trabalhar. E o Bissoli que vai entrar tem 7 gols. É também um dos principais goleadores do Atlético Paranaense. Marcinho dividiu mais uma, ganhou a dividida com o Gabriel Sara. Nicão recebeu do Thiago Heleno. O Léo chegou atropelando e o árbitro tá parando para marcar a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Verão assim? Conheço. Itaipava, a cerveja de todos os verões. Beba com sabedoria. Bom, agora vem as alterações. O Nicolas está entrando no lugar do Abner. Aí saindo o lateral Abner para a entrada do Nicolas. E o Bissoli ansioso ali para entrar. Essa eu não vi a placa não. Você viu, Rafaela? Léo Cittadini saiu para a entrada do Bissoli. Kleber. Boa. Bissoli que já vai lá para a jogada, então ele tirou um meio-campista para botar um atacante, né? Também vai mexendo um pouquinho na estrutura do time, no jeitão do time. O Alberto, né, Ricardinho? Exatamente. Eu acho que o Bissoli vai como atacante, né, central. O Pedro que entrou, o Pedro Rocha vem aqui pro lado esquerdo e o Christian vai pro meio para fazer a dupla de volantes ali com o Eric. Já tá aqui, ó. Pedro Rocha. O Christian com o Pedro Rocha, vem o Arboleda. Em resumo, né? Santos no gol, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Hernandes na defesa. Marcinho, Eric. Agora o Christian e o Bissoli numa linha de meio, mais à frente o Nicão. O Bissoli. Nicolas, eu falei Bissoli, né? O Nicolas do lado esquerdo, na frente Nicão, Bissoli e o Pedro Rocha. São Paulo só fez 2 até agora. O Léo no lugar do Reinaldo, o Benítez no lugar do Marquinhos. Está com o Volpe, o Igor, o Arboleda, o Miranda e o Léo, o Nestor, o Igor Gomes e o Sara, o Benítez, o Caleri e o Rigoni. Ah, e o Pablo entrou também. No lugar do Caleri, isso. O Pablo entrou no lugar do Caleri. Como é que vai deixar o Pablo fora dessa? Tem mais 2 para fazer, portanto, o São Paulo, nenhuma mais o Atlético. Miranda domina a bola, o jogo já está indo para 29 minutos. Gabriel Sara, Igor Gomes, joga no Nestor. Torcida do São Paulo agora quer um pouquinho mais de rapidez do time. Jogada do Igor, tocou a bola pro Sara, girou, Igor Gomes bateu para fora. Acho que ela foi desviada no meio do caminho. Enquanto você revê aí o chute, a bola batendo no Christian, você vê um papo ali entre o Rodrigo Nestor e o Rogério Ceni. Troca de ideias ali entre o meio-campista e o treinador do São Paulo. Vai para a cobrança de escanteio o Igor Gomes. Todo mundo buscando espaço, querendo tirar lugar do outro dentro da grande área, se movimentando. Bate o Igor. Jogou a bola na entrada da grande área. A ideia foi boa. A realização, nem tanto. Era pro Rigoni.
Pediu pra jogar no Rigoni ali, né? Ele gritou aqui, Rigoni, Igor. Aí depois da jogada ele falou, falei, Rigoni, Igor, Rigoni. Não, é que no meio do caminho tava o Marcinho lá pra fazer o corte. Mas eu gosto quando tem jogada pensada, falada e executada, independentemente de dar certo ou não. Pablo ajeitou, Rigoni, boa devolução, Sara bateu pro gol. Surpreendente, o Rigoni meteu o calcanharzinho ali, ó, esse tipo de jogada, isso não é inventar, fazer tipo, isso é quebrar a marcação, porque essa ninguém estava esperando, não. Isso aí é um improviso, né? É o que realmente acaba surpreendendo a defesa. E o Sara tentou a finalização. Aliás, o Sara faz um bom jogo. Faz um bom jogo. Jogadas, Vinícius também. Jogadas todas do São Paulo ofensiva passam por ele. E olha que ele mudou, hein? O posicionamento no segundo tempo foi pro lado esquerdo, mas o Sara faz um bom jogo no São Paulo. A torcida do Atlético está presente. Está preocupada com o Campeonato Brasileiro, eu sei. Mas tá bom o ano, não tá, torcedor atleticano? Campeão da Sul-Americana de novo. Finalista da Copa do Brasil de novo. Atlético Paranaense num ótimo ano, mas lógico, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Faz o passe o Arboleda. Chega o Rigoni. E eu tive a impressão naquela bola do Sara que o zagueiro do Atlético deu um toquinho na bola antes dele bater. Então sabe, aquele Foi aquela fração de segundo. O zagueiro bateu e ele chutou. Aí já não sai o chute do jeito que ele queria. Aquele desequilíbrio pequenininho que faz a diferença na finalização do atacante. Eu não sei se o Bandeira deu a saída de bola ou a falta do Rodrigo Nestor. Deu a falta do Rodrigo Nestor. Eu já achei que a bola tinha saído. Mais uma vez aí o papo do Charles com o Rogério, técnico e assistente do São Paulo. O técnico é o Rogério. Bola foi lançada, a Arboleda tentou o corte. Evitou a saída o Nicolas. Daí para o Pedro Rocha. Pedro Rocha faz o cruzamento, vai chegando de trás o Marcinho, arrumou, Marcinho gosta de bater de longe, essa ele estava muito fechado, o Nicão já gosta desse cruzamento cruzado, o Pedro Rocha se estica, a bola passa e vai embora pela linha de fundo. Christian descobre que Renato, o irmão rico, por quem ele está se passando, teve um filho com uma ex-namorada. Agora, fazer o quê? É no capítulo de amanhã da sua novela das 9, Um Lugar ao Sol. Miranda trabalha a bola com o Léo. Agora o Léo vai. Mais ou menos. Você que chamou a atenção para essa mudança do lado esquerdo, o resultado do segundo tempo não é melhor do que o do primeiro? Não é melhor do que o primeiro, mas aí a gente tem que levar em consideração a postura e o jogo do Atlético também, que mudou, né? Agora, em termos de opção, o São Paulo perdeu pelo lado esquerdo. Reinaldo estava amarelado, teve o lance lá que ele poderia ter sido expulso com o Kaiser, mas o Léo entrou para fazer uma função mais defensiva, e aí o São Paulo, eu acho que para construção ofensiva tá faltando pelo lado esquerdo. Ele liberou mais os jogadores de meio, mas mesmo assim o Atlético marca bem, então você tem que jogar pelos lados, e aí o lado esquerdo tá só com o Sara, às vezes o Benítez cai pelo lado de lá e não tem a passagem do Léo. Sara que fez a falta, torcedora do São Paulo, essa expressão é de quem tá assim, não tá ruim o jogo, mas não tá bom do jeito que precisava estar. E o atleticano tá vendo o time um pouco mais à frente nesse segundo tempo, pelo menos dividindo mais as possibilidades, ou conseguiu travar mais o São Paulo, isso indiscutivelmente o Atlético. A bola volta pro domínio do Nicolas. São Paulo vem nos últimos jogos aí, o São Paulo ganhou do Internacional, perdeu do Bahia, empatou com o Fortaleza, perdeu do Flamengo e ganhou do Palmeiras. Nas 5 últimas rodadas do campeonato. O Atlético empatou com o Flamengo, ganhou do Bragantino, ganhou do Ceará, perdeu do Internacional e perdeu do Atlético Mineiro. E nesse meio aí teve a vitória sábado passado sobre o Bragantino por 1-0 com o título da Sul-Americana.
Essa é a jogada com o Rigoni pela esquerda. Jogou no Pablo. O Pablo não conseguiu a cabeçada. E o Santos ficou com a bola. 35 minutos. Eu não entendi direito se ela falou, ó, o Pablo querendo bola pro Pablo. Essa não gostou, não, né? Não sei se ela chama Ana Cláudia, mas é o nome que tá ali, gravado na tatuagem no braço dela. Vem aí o time do São Paulo com o Nicão. Nicão tocou pro Marcinho. Os gritos foram bem ouvidos pelo Marcinho. Thiago, ele meteu a bola no Thiago Heleno. Aí virou o jogo com o Hernandes. Saiu mesmo. Então o arremesso lateral vai ser cobrado pelo time do São Paulo. Fala, Caio. Não, só em relação, só para completar o que o Ricardinho chamou a atenção, talvez o mais na palavra já termine. Porque eu estava pensando uma pergunta aqui para fazer para você, exatamente nessa linha. Se o Atlético é que engrossou o negócio para o São Paulo, ou se o São Paulo perdeu em termos de rendimento o segundo tempo por conta dele próprio. Vamos ver só se o Igor não se enrola aí, não saiu não, trabalhou com o Igor Gomes, do Igor Gomes pro Nestor, do Nestor uma bola esticada e da bola esticada para Caio Ribeiro. Claro que o Atlético Paranaense tem os seus méritos, né? E vai sair satisfeito com o resultado de empate, principalmente pela questão física, de ter jogado no final de semana, de ser um jogo fora de casa. Agora, o mais natural era colocar o Wellington e não o Léo Pelé. Porque o Wellington é tão ofensivo quanto o Reinaldo, e como o Ricardinho já chamou a atenção, você não mexeria no posicionamento do Sara. O Sara mais próximo da área, o Sara com liberdade para encostar nos atacantes, é mais perigoso do que ele tem sido nesse segundo tempo, fazendo essa beirada da lateral. Eu vi direito aí, Zé Renato, ele botou o Vitor Bueno e tirou o Rodrigo Nestor? Isso, saiu o Nestor com a 25 para a entrada do Bueno com a 12 e o Igor Vinícius sentiu a coxa, já pediu para ser trocado, né? O Orejuela conversa com o Rogério aqui. Porque a hora que ele estava preparando a alteração, isso ele perguntou lá para dentro. Vai dar para ir até o fim? Era então para o Igor Vinícius, que pelo jeito respondeu não. Vai entrar daqui a pouco o Orejuela. Aí o Igor com o Rigoni, Benítez. Percebeu como é que está o meio campo de São Paulo agora? Igor Gomes. Você pode escolher aí. Igor Gomes, Vitor Bueno, Sara, Benítez. Mas tem o Rigoni, tem o Pablo e agora tem Orejuela no lugar do Igor Vinícius, que foi uma boa válvula aqui de saída para o time do São Paulo, mas sentiu uma lesão e foi substituído agora. Igor, Benítez, vai o Orejuela na primeira dele, faz o cruzamento, toque de cabeça do Pablo e perigoso o toque, hein? Futebol na Globo, aqui é emoção. Vem aproveitar a Black Friday em Casas Bahia. A maior Black do Brasil tem produtos com até 80% de desconto. Baixe o app. Cardinho, eu ouço muito assim comentários nossos assim da imprensa, né? O técnico encheu o time de atacante e aí ficou sem meio-campista. Hoje tem meio-campista com características particulares. Você que foi um meio-campista de altíssima qualidade, quando acontece isso, eu tirei o meu volante, que é um bom volante, não é esse volante só marcador, é um bom jogador de meio-campo, o Nestor. O que passa ali? Porque pelo jeito ali, você viu? Ficou uma dupla, Igor Gomes e Sara. Aí mais à frente, Benítez e o Vitor Bueno. E mais à frente ainda, o Rigoni e o Pablo. O que passa? Treinado, combinado, agora vão pra cima, vão fazer essa bola rolar. No meu Orejuela, que começou, você viu, com o Igor a jogada. Agora com o Rigoni. Vai acabar a jogada no Vitor Bueno? Não, acabou na mão do Santos. Primeiro para melhorar a saída de bola, apesar de que eu acho o Nestor um jogador também técnico, eu acho ele um bom jogador, ele dá uma qualidade de saída de bola para o São Paulo. Talvez ele quisesse colocar o Vitor Bueno pelo lado esquerdo, trazer o Sara, que está bem no jogo, para dentro, mais próximo do Igor Gomes, né? Já que ele tinha colocado o Benítez no intervalo e ter os dois jogadores de frente, o Rigoni e o Pablo.
A verdade é que a marcação do Atlético melhorou e não funcionou até agora as mexidas do Rogério. Principalmente, como a gente falou, a do lado esquerdo. Quando ele colocou o Sara para lá, ele colocou o Léo para defender, né? E aí o Atlético marcou, inibiu, né? Complicou mais o jogo, pelo menos até agora. Então ele está tentando uma melhor saída de bola, colocando o time à frente, mas tem que ter organização e outra, Kleber, pelos lados do campo. Por dentro, pelo meio, é mais difícil, o Atlético marca bem. Tem que ser pelos lados, tem que abrir o jogo com mais velocidade. Aí o time do São Paulo com o Miranda, Benítez agora um pouco mais fechado, ficou aberto lá o Vitor Bueno. Vitor Bueno foi titular outro dia e muita gente imaginou que ele seria mantido no time. Faz uma boa tabela com o Benítez, chegou no fundo, olhou para a área, trouxe pro pé direito, cruzamento feito, toca de cabeça, Nicolas evita que a bola chegue. Evitou no primeiro lance que ela chegasse ao Orejuela, ainda fica com ela o Orejuela, tocou mais atrás pro Igor Vinícius, deu uma atrasada na jogada, mas deixa o time do São Paulo assim de frente pro jogo. Atlético Paranaense, aparentemente a essa altura, tá achando que esse ponto aí tá bom. É aquela escapada inevitável. Como agora, quase o Arboleda dá a chance. Ainda deu, porque jogou a bola no meio campo, o Christian cortou, Léo tava ali pra arrumar pro time do São Paulo. 41 minutos. Daqui a pouco nos segue o jogo. Lucas Gutierrez traz as curiosidades da rodada. Tem o Paulo Nunes pedindo música na rede social do Neymar. Paulo Nunes. E ainda o Jardel, artilheiro dos bons tempos do Grêmio. Diz a lenda, carregou muito o Paulo Nunes. Não, mentira, Paulo, não carregou não. E o Jardel vai contar casos que parecem mentira, mas podem ser verdade. O Jardel é daqueles que os caras botam um monte de história na boca dele. Clássico é clássico e vice-versa. Eu já ouvi uns 8 autores da frase. Entre eles, o Jardel. Você acha que clássico é clássico e vice-versa, Caio? Concordo com o Jardel. Bom. Aí o Igor marcado pelo Christian, que acaba cometendo a falta. 42 minutos. 42 minutos. Agora, brincadeira à parte, bom humor à parte. A gente fala muito assim, é jogo decisivo. É decisivo nesse momento do campeonato, obviamente, né? Eles têm mais jogos para fazer, são 38. Eles estão fazendo o jogo 34 de cada um. Vem aí o Vitor, faz o cruzamento, bola pra área, tira o Nicolas, volta na disputa de bola entre o Pablo e também o Pedro Rocha. Pedro Rocha tirou. Mas eu tô falando isso para perguntar para você, Caio, o seguinte: é jogo decisivo em qual nível? Você sabe que se perder hoje, não acabou tudo, é diferente de final. Mas também você sabe que se não ganhar, o negócio fica mais pesado e os próximos jogos vão ser cada vez mais, assim, tensos. Qual é agora? 43 minutos. Quem tá bravo? Quem não tá gostando? Quem tá achando que tá no lucro? Ou tá pelo menos sem maiores prejuízos? Só ver a jogada do São Paulo pro Caio falar, o Ricardinho também. Daqui a pouco eles também vão botar no craque do jogo. Agora vem o time do São Paulo com o Benítez, tentou e perdeu na arrancada. Foi travado direitinho pelo Christian. Cai a bola no Nicão, do Nicão pro Pedro Rocha. Ele corre, se esforça, domina. Ainda houve ali uma orientação do Alberto, que parece que foi assim: segura a bola, prende a bola. Ele prendeu, se livrou de 2, bateu no gol e chutou pra fora. Hein, Caio? Kleber, o resultado é melhor para o Atlético Paranaense, sem dúvida, até pela proposta de jogo com que ele veio para se defender e sair no mínimo com um ponto, com um empate. Agora, o nível é a pressão que você carrega para o jogo seguinte, especialmente no caso do São Paulo. Se você vem de uma vitória contra o Palmeiras, você passa jogando em casa pelo Atlético Paranaense, você chega cheio de confiança para enfrentar o Sport e assegurar a permanência na Série A. E aí sim até sonhar com uma Libertadores. Na hora que você empata, caso seja confirmado esse resultado nos minutos finais, aí você joga uma pressão maior para o final de semana em mais um confronto direto contra o Sport no Morumbi. Vamos a 50 minutos. Mais 5 minutos,
mesmo tempo de acréscimo do primeiro tempo, né? O primeiro foi até 50, esse segundo vai até 50 também. O jogo está indo para 45. Vem aí trabalhar o time do São Paulo. Bola do Igor para o Benítez. Benítez mudou um pouquinho de lado nesse instante do jogo com o Orejuela. Recebe de volta o Benítez. Vai caminhando, se aproximou. O Vitor Bueno dá para bater no gol. Percebeu que ele ia fazer isso o Zé Ivaldo e conseguiu bloquear. Agora o contra-ataque do Atlético começa com o Nicão. Foi falta do Léo e cartão amarelo pro Léo. E para você, Ricardinho, essa situação toda que eu coloquei aí pro Caio analisar e você também. Temos de resultado melhor pro Atlético, que vem de uma final, um desgaste emocional e uma conquista. Jogando fora de casa, até agora conquista um ponto importante. Vai a 42, tem ainda as últimas rodadas para buscar confirmação na Série A. E acho que o Atlético atinge esse objetivo. E o São Paulo, que joga em casa, criou-se uma expectativa depois da vitória do Clássico contra o Palmeiras. E o time no campo do Palmeiras jogando bem, ganhando de 2-0, que até agora não se concretizou. Fez um primeiro tempo ótimo, poderia ter feito os gols, não fez, caiu de rendimento no segundo tempo, então existe uma frustração. E outra, você passa para a rodada seguinte sempre o problema ou a solução, vamos colocar assim, de você não correr risco no campeonato. Então acho que por jogar em casa, pelas circunstâncias do momento, eu acho que um ponto para o Atlético comemora mais do que o São Paulo. Fluminense está ganhando por 1-0 do Internacional. Daqui a pouco tem o Segue o Jogo com as suas atrações, com os gols, com os lances. Campeonato Brasileiro chegando a 35 rodadas. Um time tem um pouco mais, um time tem um pouco menos, mas vamos até 38 rodadas. Ou seja, são os momentos finais do Brasileirão. Bola do Benítez, boa bola para o Sara. Também são os momentos finais do jogo. O Sara faz o cruzamento, o Santos pega. O Benítez fala que foi na mão. O Thiago Heleno mostra que foi na coxa. A arbitragem vai ser questionada. Vou dar, assim, uma opinião que não é sobre o lance. Talvez ela seja de uma maneira mais cruel do que deva. Pelo desenho do jogo, pela condução do jogo. Mas a essa altura, se na primeira rodada o pessoal chia, se no primeiro arremesso lateral o pessoal reclama, imagina como vai ser nessa sequência final. São Paulo vai com o Orejuela, voltou a bola no Sara, rolou na entrada da grande área, um tapinha do Vitor Bueno pro Benítez, do Benítez pro Léo. Léo agora foi embora mesmo como lateral, arrumou, segurou, tentou e não conseguiu limpar a jogada. Não é mesmo, Sávio Spinola? E ainda mais nesse local da tabela, da classificação, né, Kleber? A situação onde está São Paulo e Atlético gera muito mais reclamação, muito mais polêmica, porque são jogos mais difíceis para a arbitragem. Lógico, o lance do Reinaldo é o lance que vai ser amplamente discutido, como nós já fizemos no intervalo. Aí vem de novo o time do São Paulo, sobrou no Orejuela, tentou limpar, não conseguiu limpar exatamente, ela ficou meio travada, mas ainda voltou para ele, daí pro Benítez, do Benítez pro Orejuela, caprichou no cruzamento no meio do caminho, Thiago Heleno, a defesa do Atlético se fecha, o São Paulo pressiona e o Igor Gomes cruza mal. Craque do jogo, o torcedor entre solidariedade e outras palavras, escolheu o Renato Kaiser. E o Ricardinho, escolhe quem? Principalmente pelo primeiro tempo, mas pela regularidade do jogo, o Gabriel Sara. Mas vou citar também o Thiago Heleno, porque ele defensivamente rebateu, se posicionou e comandou a defesa do Atlético. Mas meu voto é pro Sara. E o Caio Ribeiro? Meu pro Thiago Heleno, Kleber, porque dentro do que foi a proposta, o Atlético Paranaense comemora esse ponto fora de casa graças ao sistema defensivo. E a comandante desse sistema defensivo é o Thiago Heleno. E o Salve Espino, vem aí o time do São Paulo, bola com o Rigoni, Rigoni tocou pro Igor, Igor vai fazer a virada de jogo buscando o Pablo. Eu achei que o Igor Vinícius jogou bem. Achei que o Gabriel Sara jogou bem. Não tinha pensado no Thiago Heleno, mas achei o argumento do Caio bom, viu, Ricardinho? Você me perdoa, né? O argumento foi bom. Eu citei ele também. Citou. Eu acho que ele fez um grande jogo também. Acho até, o Caio não tá aqui, não tá ouvindo, acho até que o Caio foi na sua onda, entendeu?
Ele aproveitou a sua situação para fazer o gol. Mas eu achei o argumento bom. Se o São Paulo se propôs a atacar, o Atlético resolveu se defender mais durante o jogo. E o jogo tá 0-0. Thiago Heleno. Indo para 50 minutos. É meia volta do ponteiro. Menos de meia volta do ponteiro para acabar o jogo. Segurou o Orejuela, toca a bola pro Arboleda. 0-0 no placar, 1 ponto para cada lado. Daqui a pouco a classificação. Continua preocupado o torcedor do São Paulo. Continua preocupado em termos de campeonato brasileiro, o torcedor do Atlético. Vem aí o Arboleda, vai bater no gol, olhou, bateu, e aí é aquela assim, ó. Essa imagem aí, se você parar e tirar, mudar de camisa, o cara vem de trás, abre o espaço, ele fala assim, agora eu vou. E todo mundo olha falando assim, não é isso, você tinha 1 milhão de possibilidades, não faça isso, mas quase todos fazem. O jogo termina no empate, 0-0. Não é uma reação das mais... tá meio dividido o torcedor do São Paulo no Morumbi. O do Atlético eu acho que está comemorando, né? Vindo de uma conquista da Copa Sul-Americana e somando 1 ponto. Mas assim, ó, as rodadas finais vão dar arrepio, frio na espinha, frio na barriga, vão arrepiar torcedores de muitos times, inclusive os do Atlético e do São Paulo, com esse momento mais de euforia, claro, do Atlético Paranaense. Terminou no Rio, o Fluminense com um gol do Fred, ganha por 1-0 do Internacional. Você viu que no final do jogo teve papo do Santos com o Voaden. Os jogadores trocam ideias, nós estamos esperando o Thiago Heleno chegar para conversar com a Rafaela Potter e o José Renato Ambrosio também falar com um personagem do São Paulo neste empate sem gols. Kleber, o Miranda já está aqui com a gente. Antes do jogo, o Rogério falava dessa partida como uma decisão e da intenção de vocês darem uma resposta para o torcedor que tem sempre enchido o Morumbi. Que sensação você sai de campo e como fica agora essa briga também para se distanciar da parte de baixo, Miranda? Bom, é difícil. É lamentar porque a gente queria dar alegria para o nosso torcedor que compareceu, nos apoiou até o fim. E infelizmente a gente não conseguiu a vitória. Mas não temos tempo para baixar a cabeça. Temos mais uma decisão contra o Sport. E espero que a gente possa retribuir todo esse carinho, todo esse apoio do torcedor com a vitória. Obrigado, Miranda. E você vê aqui, eu tô vendo aqui, Rafaela, 17 finalizações do São Paulo, 2 do Atlético. O jogo foi 0-0. São Paulo ficou 67% do tempo com a bola no pé, 30 minutos. O Atlético ficou 15 minutos com a bola. Mas o cara olha e fala assim, precisa olhar o placar. E quem ajudou o placar a ficar assim foi o Thiago Heleno. Isso, Kleber, estou aqui já com o Thiago Heleno, que eleito aí o craque do jogo, já com um troféu nas mãos. Thiago, o Atlético conseguiu conter muito bem o ímpeto do São Paulo. Vocês queriam sair com a vitória, não deu, mas esse 1 ponto tá válido? Sai como uma vitória para vocês? Bom, um jogo extremamente difícil, né? Fora de casa, a gente vem de uma final e de quase 2 dias aí comemorando, né? Foi um resultado que a gente se defendeu bem, né? Claro que hoje a gente não teve muita chance, o São Paulo atacou o tempo todo, mas o propósito que a gente colocou dentro da partida a gente conseguiu concluir, né? Graças a Deus a gente está voltando para casa com um pontinho que tem que somar, ainda mais nesse final. E agora temos uns dias para descansar e final de semana pensar no próximo jogo, que vai ser muito difícil também e é fora de casa. Tá aí o Thiago Heleno, capitão e craque do jogo. Kleber. Muito bem, ó o Renato Kaiser, a imagem de Renato Kaiser para causar ainda mais impacto em todas as discussões que acontecerão pós-jogo. 0-0. Ó, o Fluminense então ganhou. Já contei para você a história, né? A rodada teve a vitória do Palmeiras, o empate Palmeiras e Atlético, teve essa vitória do Fluminense, o empate aqui de Atlético e São Paulo e Atlético. Classificação de momento do campeonato. Campeonato que está vivendo a 35ª rodada. Esse jogo São Paulo e Atlético encerrou a 34ª. Tem jogo fim de semana, tem jogo a semana que vem, quase todo dia. O Atlético tem 75 pontos. Tem 67 o Flamengo. Não dá para terminar domingo, né?
mesmo que o Atlético ganhe, o Flamengo não vai jogar, mas não termina o campeonato domingo pela diferença de pontos. O Palmeiras tem 59, o Corinthians 53, só Atlético e Flamengo podem ser campeões. Os 4 primeiros colocados estão ali postos e o Corinthians é o próximo adversário do Atlético Paranaense. Fortaleza e Bragantino 52, desde o começo do campeonato, esses dois estão aí nesse lugar nobre da tabela. O Fluminense chegou a 51, muito na briga. O Internacional perde o jogo, fica com 47, pouco mais distante. Resta saber como vai ser Libertadores, Sul-Americana, enfim. Ceará 46, América 45, Cuiabá 43, o Atlético vai a 42, o Santos a 42, tem 42, a mesma pontuação que chega o São Paulo, 41 Atlético Goianiense, Juventude 40, Bahia 37, Grêmio 36, Sport 33, Chapecoense 15, são os times que estão na zona do rebaixamento. Veremos o que acontece até a 38ª rodada. Domingo na Globo, valeu, uma boa noite, futebol na Globo, aqui é emoção.